Saiu aí? Saiu? Tá gravando aqui, acho. Pronto. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do projeto Se Aproxegue. Esse projeto ele tem como objetivo trabalhar soft skills, a oportunidade também de trabalhar a questão da diversidade, da inclusão em projetos, que a gente tem a oportunidade de interagir e trazer novas perspectivas. E esse mês a gente tem um convidado muito especial, que é o Ricardo. Eu vou deixar aqui o Ricardo Pérez fale um pouco sobre si, mas eu já vou adiantando para vocês que esse tema é super interessante, é um tema fantástico, que é sobre inteligência emocional na prática, projetos com mais conexão e resultados. E a ideia nossa é sempre, a cada mês, a gente traz um workshop que traga esses temas, que sejam temas interativos, que dê a oportunidade de trazer novos insights, que a gente possa refletir não só a nível de aprendizado, mas de ações, de execuções, de que forma a gente pode agregar, de que forma a gente pode contribuir, melhorar, né? Não só como profissional, mas também como pessoa nesse mundo de projetos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Mas antes que você inicie, eu vou dar a palavra ao nosso presidente que está aqui conosco, Samir, né? E aproveitando também, Samir, fala dos nossos próximos eventos aí, agora que ainda acontece esse mês. Fala pessoal, boa noite. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Nossa host aí já nos apresentou um pouquinho, né? Falou um pouquinho do nosso projeto que a gente faz com o maior carinho, né? Hoje estamos aí com um convidado muito especial, que é o Ricardo, que é filiado, parceiro, voluntário, está sempre junto aqui do PMI Pernambuco, né? Então aproveitem esse momento aí para compartilhar, tirar dúvidas, ter essa experiência, né? Então a ideia do workshop é que vocês possam realmente colocar um pouco em prática, né? Não é só uma palestra onde vocês ficam calados, né? E ouvindo o mestre falar aí. Então, se possível, compartilhem, interajam, né? E acho que vai ser muito proveitoso, tá? E aproveitando a brecha que a Rick falou, né? Então, essa semana aqui a gente tem um projeto muito bacana também, que é o Café com PMO, nessa próxima quinta-feira, que vai ser lá no Senai. Também vai ser sala lotada, muito bacana, é um projeto específico aí para benchmarks com PMOs. E na semana que vem, dia 29, teremos o PMD Caruaru, que é uma conferência que a gente vai fazer lá no interior do estado, puxado pelo nosso Brent do Agreste, né, lá em Caruaru. Inclusive, o mestre Ricardo Petres vai estar lá conosco também. Então, quem puder participar vai ser muito bom. Dia 29 é uma quinta-feira, das 8 às 18, se eu não me engano, 17, 18 horas. Então, arrumem um tempinho na agenda que vai valer muito a pena, tá bom? Passa aí pro mestre. Valeu, Ricardo. Obrigado, Sami. Deixa eu trocar você aqui do Spotlight. Cadê? Já aprendeu esse de colocar a pessoa no Spotlight, remover a pessoa do Spotlight? Ó. Quando está gravando é sempre Interessante, bom, pô. interessante. Clica nos três pontinhos e troca aqui, fica uma beleza. Mas, jovens, olha, que satisfação enorme ser convidado para ter esse momento com vocês. Quero tornar isso tão prático quanto pode ser prático, né? Mas eu já vou dar um disclaimer aqui. Se você está achando que vai sair daqui mais emocionalmente inteligente, não sei se funciona assim, não, viu? Mas pelo menos, se eu conseguir despertar aí, ideias, né, para essa jornada, eu estou nessa já há um bom tempo, eu vou ficar feliz. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que quem não me conhece, né, eu sou o Ricardo Peters, moro aqui em Pernambuco já há alguns anos. Sempre falo para todo mundo, minha vida é um divisor de águas antes e depois do PMI, do meu PMP. Então, se você ainda não tirou sua certificação, escolha uma, tem várias, e venha trabalhar com voluntariado aqui, porque o voluntariado transforma. Vocês estão olhando para uma pessoa que foi chamada várias vezes por voluntários do passado, e eu sempre dizia assim, vou nada, rapaz, vou dar aula que de noite que eu ganho dinheiro e tudo, não dá para trocar as duas coisas, não.
E resisti até que um dia eu deixei de ser mercenário e vim ser voluntário aqui, né? E eu não parei mais, né? A gente, além de ter as razões egoístas, né, que é aprender, fazer network, se desenvolver, tem também as razões que eu valorizo mais, que são aquelas de fato, causar um impacto positivo nesse ecossistema de gerenciamento de projetos que se desenvolve aqui em Pernambuco, graças ao PMI já atuante há alguns anos. E esse desenvolvimento é capitaneado por nós, pessoas normais que estudam, se desenvolvem e vêm para momentos como esse compartilhar. Tá? Então, tente ser voluntário sempre que possível, você não vai se arrepender, não. Temos vagas abertas aí, né, Rick, para voluntariado aí, né? Temos vagas aí, se você quiser, venha ajudar. Sempre, Tá sempre são bem? muito bem-vindos, sempre estão precisando de ajuda. Meu segundo disclaimer para vocês hoje também, eu aviso logo tudo antes, né? É que se você está pensando assim, caramba, Ricardo, super emocionalmente inteligente, é o cara que consegue ter o sangue frio, controlar suas emoções e tal. Então, não sou não, não sou essa pessoa não. Mas eu vi uma menina que fez um TED Talk e ela dizia a mesma coisa. Ela dizia assim, ó, eu não sou a pessoa para estar falando para vocês de inteligência emocional do ponto de vista de exemplo, mas eu sou a pessoa que estuda isso. Então, esse eu sou. Estudo inteligência emocional há algum tempo, estou na minha jornada de desenvolvimento e melhorei. Então, vou dar algumas dicas do que eu fiz, né? Como é que isso funcionou para mim, para ver se você consegue instanciar no seu dia a dia também e avançar na sua jornada. E a primeira coisa que eu tive, né, que mudou muito foi um livro, se você quiser anotar agora. Eu não estou olhando o chat, tá? Então, se alguém tiver aí puder me sinalizar alguma coisa que o pessoal está perguntando, pode perguntar a qualquer momento. Ok, A Vanessa dizendo, né, ser voluntário transforma. transforma. Pode dizer que concorda aqui, é isso mesmo. Mas, assim, é o livro Inteligência Emocional 2.0. Aí eu estou recomendando esse livro para você. Eu sei que a sua lista de livros para ler é muito boa, mas esse livro você não precisa ler. Só precisa comprar. Inclusive, ele digital. Você vai receber, sei lá, comprou pela Amazon, você recebe um códigozinho para você fazer um teste numa plataforma chamada Talent Smart. Não é um livro caro, você faz o teste, e aí lá vou eu, né, fazer o teste. Já estudava inteligência emocional, já tinha lido pelo menos 3 livros do Goleman, não sei quem aí, e aí, me achando o máximo, fui fazer o teste. E aí, ranqueei super baixo lá. Assim, não fui nada emocionalmente inteligente. E aí, o livro ele é legal porque, de 4 grandes domínios, ele diz onde é que você ranqueia mais baixo, e ele diz que páginas do livro você precisa ler para melhorar. Então, é um livro bem prático. Quando você vai lá, você vai olhar, vai ter algumas estratégias para você desenvolver. Vou dar alguns exemplos do que aconteceu comigo, né? O meu, ele deu baixo em autoconsciência social, consciência social, eu vou falar um pouco disso para vocês hoje aqui, mas que é a habilidade de você ler a sala. Eu não dou conta de ler a sala fácil. Né? Mais difícil aqui ainda, né? Que só a minha amiga Rick, a Vanessa e a Karine aqui que eu estou vendo estão com o vídeo aberto aí que a gente não lê a sala mesmo, né? E o Arimateia também. Então, o brasileiro tem esse costume de assistir as coisas com o vídeo fechado. Então, eu já sou ruim nisso. Sem o feedback visual, eu sou pior ainda. Não tenho nem condição de fazer. O que que o cara recomendou para mim? Cara, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma técnica de escanear a sala. Como é escanear a sala? É assim, ó, você quando for entrar numa reunião, você vai parar debaixo da porta e antes de entrar na sala, você vai olhar quem está na sala, se está sentado, se está em pé, se está debaixo do ar-condicionado, está com frio, se tem alguém conversando um com o outro, você vai fazer um escaneamento total. Como é que estão as expressões das pessoas? Elas estão satisfeitas, felizes? Tem alguém mais preocupado, mais nervoso? Tem alguém distraído no celular? Você vai fazer essa leitura e só então você vai se deslocar e vai sentar. Então, tome consciência do que está acontecendo na sala. Gente, uma besteira como essa transformou minha vida. Porque eu sou aquele cara que entra, o pessoal tá tudo com cara de funeral e eu conto uma piada, por exemplo. Entendeu? De tão ruim que eu sou nessa situação.
Então, se você é melhor do que eu nisso, né, não me julgue. Talvez você ranqueie baixo em outra das coisas lá, mas sempre tem trabalho para fazer. Uma outra estratégia interessante para mim era a questão de você, da hora que você entra na empresa até você chegar no seu lugar onde você se senta, você vai praticar um bom dia diferente, aquele bom dia onde você atira a energia positiva, você reconhece a pessoa na sua frente, olha nos olhos dela e dá um caloroso bom dia. Mesmo que você faça isso 15 vezes até chegar lá na sua cadeira, você dispara, né? E eu notei que eu não disparava bom dia, assim, eu até respondia muitos bom dias, às vezes passava e nem via as pessoas, né? Não tomava consciência delas. Então, são exercícios simples que o livro dá para que a gente possa melhorar. Se você encontrar outro livro legal também que seja tão prático, por favor, não deixe de compartilhar, né? Que a gente vai passando para frente as dicas também. Mas esse eu gostei muito e como ele vem de digital, é fácil da gente avançar, tá? Bom, deixa eu falar um pouco aqui de inteligência emocional. Eu vou compartilhar aqui o meu board e, assim, estou sem compromisso nenhum de passar por todos os slides, mas se eu conseguir, vou mostrar todas as coisas. Eu quero que vocês conversem um pouco antes da gente avançar também, para irem aprendendo, tá? Conseguem ver minha tela? Sim, Sim, sim. Sim. Estou vendo o quadrado azul aí, não é isso? Então, o primeiro alerta que eu queria dar é isso, né? Se vocês já pensaram que, para um projeto, o maior risco talvez não esteja necessariamente em tecnologia, em escopo, em gerenciar o próprio risco, mas em ignorar as emoções. E antes que você esteja pensando assim, caramba, a gente vai se abraçar junto, né? Vai abraçar a árvore, vai ficar treinando leitura das emoções. Não é disso que eu estou falando, mas quantos de vocês, por exemplo, não tiveram numa situação, numa reunião onde você entra e ela fica um pouco acalorada e a reunião termina e a tensão não baixa, né? Acho que muitas pessoas talvez se identifiquem com isso. Sei eu que já participei de várias dessas, tá? Ou estava tudo indo bem no seu projeto e do nada alguém explode. E essa explosão ela gera conflitos com maior intensidade do que era esperado que a gente tivesse. Então, provavelmente essas emoções elas foram demonstradas há algum tempo, foram completamente ignoradas. Mas, cara, as pessoas não precisam se controlar? Vou dizer para você, sim, mas você quer ter razão ou quer ser feliz? Se quiser ser feliz, você vai prestar atenção nas emoções das pessoas e vai aprender a desarmar essas bombas antes que elas aconteçam, tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, facilmente você poderia puxar a pessoa do lado, levar ela numa sala, num canto ali, e dizer assim: você está bem? Tô, tô bem, tá tudo bem. Não, eu tô sentindo que você não tá bem. Aconteceu alguma coisa? Aí, rapaz, olha, as coisas lá em casa estão muito difíceis, eu não consegui resolver, blá, 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 blá. A pessoa desabafa ali e já entra mais calma. Ao oposto de que, né? Não é que você vai se tornar o psicólogo de plantão, mas a gente, como gestores de projeto, como lideranças, né, precisa estar atento a essas coisas, porque ao oposto de que, se você não trata dessa forma, a pessoa entra na sala, o clima esquenta, ela se sente atacada, ataca de volta e pronto, você tem um conflito estabelecido que vai dar muito mais trabalho gerenciar do que se você lidar com as emoções. Vou dar uma outra dica, por exemplo, para vocês que facilitam reuniões, né? A gente sempre tem uma técnica de reunião que eu poderia ter usado aqui hoje, mas não vou usar não, porque eu preciso andar. Tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês para a gente avançar, mas a gente poderia ter feito um check-in. O que é um check-in? É eu fazer algum tipo de dinâmica que perguntaria para vocês como é que vocês estão. Aí, sei lá, a mais básica de todas, né? Carinha sorrindo, carinha mais ou menos, carinha triste, carinha furiosa. Ó. 4 ou 5 níveis lá. E aí eu tenho uma ideia, por exemplo, de que parte da sala talvez não queira estar aqui. Talvez está com as emoções à flor da pele. E você tendo consciência disso, você pode gerenciar melhor, tá? Tentar se preparar para esse tipo de coisa. No dia a dia de nossos projetos é a mesma coisa, né? A verdade é que esses conflitos, por terem emoções ignoradas, é o que vai matar o projeto, essa nossa incapacidade de lidar com o conflito de forma emocional. Então,
Antes de você pensar que você tem que estar prestando atenção nas emoções das outras pessoas apenas, o que eu quero trazer de mensagem é: tudo começa em você mesmo. É como você lida com o que você sente, como que os outros sentem. Eu me considero um profissional sênior. Em muitas áreas eu não tenho senioridade. E mesmo estando mais velho, o aprendizado está vindo de quê? De passar por essas áreas, aprender alguma coisa e saber lidar com a frustração, saber lidar com a rejeição. Se você não faz esse exercício com constância, você pode ser problemático, tá? Eu queria combinar com vocês, antes de eu sair passando por slides aqui, que isso aqui vai ser mais rico se você, de repente, trouxer um exemplo também que complementa, falar, então não fique tímido ou tímida de intervir, tá? Levanta a mão aí e a gente segue falando. Para a turma que gosta de dados, eu trouxe algumas informações aqui, né? O que é inteligência emocional e por que isso importa mais do que nunca. Você não precisa só acreditar em mim, não. Essa plataforma que eu mencionei para vocês, que é a Talent Smart, ela faz pesquisa com isso e traz algumas coisas interessantes. Ó. 50%, 58%, quase 60% do desempenho, da qualidade do desempenho em todos os trabalhos, a inteligência emocional responde por isso. Se nós estamos falando de profissionais considerados de alta performance, eles têm alta performance porque desenvolveram sua inteligência emocional, 90%. Essa é a notícia melhor, né? Que eu ainda não estou ganhando $29.000, mas lá nos Estados Unidos, quem desenvolveu inteligência emocional aí com alto ganha aí 29 mil a mais. Então, vamos instanciar isso aqui para a realidade brasileira, ainda é muito dinheiro. Tá? A Psicosmart faz essa pesquisa também, então ela traz que equipes com líderes emocionalmente inteligentes têm mais 25% de desempenho, e o Fórum Econômico Mundial traz aí que essa demanda por inteligência emocional vai aumentar até 2030, vai crescer em 26%. Se eu tivesse que resumir inteligência emocional para vocês, eu ia trazer essa definição do Goleman. O Daniel Goleman é o grande, é um expert reconhecido aí, não é a única pessoa que fala de inteligência emocional, mas se você se interessar por esse assunto, eu recomendo que você compre e leia o livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Se não me engano, ele escreveu quando estava fazendo doutorado ou mestrado. É um livro interessantíssimo, cheio de histórias sobre como a inteligência emocional nos afeta no dia a dia. Ele traz um termo interessante chamado sequestro emocional. Alguém já ouviu esse termo? Sequestro emocional? Será que você já foi sequestrado emocionalmente? Né? A gente tem sequestro emocional. E ele tem exemplos ali interessantes e exemplos trágicos, né? Extremos mesmo, de como as emoções tomam conta de uma forma que você não pensa mais, só precisa reagir porque está se sentindo ameaçado, né? Essa história lá é uma história meio trágica, eu não vou contar aqui, mas o extremo dela é interessante instanciar para o trabalho, por quê? Porque a gente muitas vezes toma decisões estúpidas porque está diante de um sequestro emocional. Mas, gente, veja, quando a gente fala em inteligência emocional na prática, eu vou dar a real para vocês aqui. Você aprender aqui já saiu um pouquinho mais inteligente emocional, que é o quê? Entrou numa reunião online, presencial, o que quer que seja. O clima esquentou. Você está ali, você é um dos focos de onde está esquentando, ou está se sentindo muito mal com aquilo ali. Existem sinais, né, que mostram isso. Antes de você explodir, peça licença, saia da reunião, vá num cantinho, respire fundo 10 vezes, se acalme. Por quê? Para você encontrar de novo o centro. E aí você retorna e não vai fazer besteira. Mas se você ficar lá, você vai fazer besteira. Tá? E tem situações onde os coleguinhas não contribuem. Eles estão vendo que você está alterado ou que você está alterado e querem ver mesmo o circo pegar fogo. E aí te provocam. Você, às vezes, vai se tornando mais inteligente emocionalmente. Você diz assim, não quero falar disso agora. Não estou num estado legal para falar disso agora. Vamos conversar sobre isso depois, amanhã. Deixa eu dormir um pouco e a gente conversa amanhã. Não, estou com pressa, eu preciso conversar agora. Você não é profissional? Então, começa a ver os desafios nesse sentido. E, às vezes, você se vê diante de um contexto onde as suas emoções estão, como diz
coisa à flor da pele e você não as controla mais, né? Não tá respondendo da maneira que você gostaria de responder, porque essa palavra controle ela é muito forte, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, leia o livro do Daniel Goleman, você vai gostar, eu tenho certeza. Ele dessa grossura assim, mas é um livro que você lê, assim, acho que se divertindo até. Depois você leia o outro, Inteligência Emocional no Trabalho. O Daniel Goleman, Annie McKenna e o Richard Boyatzis, eles fazem trabalho na Case Western University, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles estudam liderança e inteligência emocional aplicada à liderança. Tá? Então, eles têm livros legais como, eu não sei como foi traduzido, eu acho que é liderança tribal, mas em inglês é Tribal Leadership. Tem livros muito bons. Então, eles têm dados técnicos mesmo, eles colocam, chamam os líderes, colocam no... Como é que a gente fala aquela máquina que lê o cérebro lá? Esqueci o nome agora. CAT scan, como é que chama? Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E monitoram o que acontece em estados emocionais alterados e usam essa pesquisa para avançar. Então, eles estão bem na frente estudando essa questão. E é a capacidade de reconhecer e gerir suas próprias emoções e, por que não, as emoções dos outros, num estado um pouco mais avançado. Então, o que o mercado de trabalho está pedindo de nós hoje não é ser mais técnicos. A gente está precisando de gestores e gestoras que entendam de gente. Ser técnico é um plus, né? Eu até desconfio quando você pede a contratação de uma liderança técnica. Eu nunca me inscrevo para essas vagas, porque eles querem o seguinte, que você seja muito bom tecnicamente e, de quebra, ainda lidere todo mundo. Querem que você faça dois papéis, né? Mas só ser um bom líder já dá um trabalho grande, né? A gente precisa de gente que entenda de gente. Tá aí a dica do Daniel Goleman para a gente poder avançar, tá? E eu quero começar. Nós vamos fazer uma. Eu vou dividir vocês em sala. Eu posso, Rick, dividir em sala aqui? Posso, né? Eu estou de co-host aqui? Pode sim, mas qualquer coisa, mas pode sim, como co-host. Mas Tá bom. Eu vou quebrar depois eu passo para vocês. ti. Deixa eu ver aqui se eu sei fazer breakout rooms. Quebra não, professor, quebra não. Não, só para a gente medir aqui. Eu vou fazer legal, eu vou fazer. Não vai ficar muita gente, não. E é rápido, vai ser tipo, no máximo 5 minutinhos. Eu vou dar 5 minutinhos. Eu quero que vocês conversem entre si, terão poucos participantes na sala. Vou ter aqui 2 participantes por sala. Eu quero que vocês discutam na sala o seguinte: se esses conceitos que eu trouxe de inteligência emocional, você conversa com outro colega dizendo se isso já interferiu na sua carreira de alguma forma, seja positivo, seja de forma negativa, tá? Só escutem um ao outro para ver os relatos, tá bom? Aí eu vou dar, é para ser breve, tá? Não é para fazer terapia, não. Então, tipo, 2 minutinhos para cada um se apresentar e a gente volta para cá e escolhe algumas pessoas aí para trazer para nós, Ele é ok? ótimo. Esse Ó, Ricardo é ótimo. Vamos lá, senão gente. fica... tá. Se você, por acaso, cair numa sala que não tem ninguém, você pensa a respeito, depois volta, tá bom? Reflete, né? E reflete De sozinho e boa. volta. É um Acontece, né? sinal. É, vai aleatoriamente, vai fazendo aí isso. Isso, eu vou abrir as salas e vou botar um marcador aqui, aí eu puxo vocês em 5 minutos certinho, tá bom? Ari, lembre-se, viu? Deve fazer terapia, não. Isso. Até já. Kari também. Onde é que eu vou entrar? Vou deixando o pessoal ir. Onde estiver faltando, aí eu entro, tá? Porque parece como o host eu não consegue me. Aí eu escolho uma sala que tiver só uma pessoa e entro. Eu vou fazer com a Bárbara, que a Bárbara está sem ninguém aqui. Deixa eu ver uma sala Então, aqui. deixa eu ver quem mais está sem ninguém. Vanessa Nascimento. Tá entrando gente aqui na sala, não tem como essas pessoas entrarem. Pode me Vai, botar de momento. novo, que eu voltei sem querer. Tranquilo, Vanessa. Acho que você encontra esse negócio na sua barrinha aí. Se você clicar em Breakout Rooms, eu acho que Estou aparece para você, adicionando o não? pessoal. Tem um lugar aí que você consegue retornar.
Esse Deixa eu eu ver se vejo. eu consigo forçar aqui o teu negócio. Quem tiver sobrando aqui, joga lá, coloca alguém na sala 10, porque ela está sozinha, não tem nem, Vou assim, colocar ela literalmente ela ficou sozinha. Quem mais está sozinho? Vem. A sala 14, o Halisson também, Tamborelli, está sozinho. 14. Tem Quem gente na mais? sala que é entre. Quem mais está O Pedro sozinho? também. Vai colocando o Tiago da sala 8 a 14, a sala 6, o Kevin está sozinho também. Tem gente entrando, tá? Para admitir mais duas Vou pessoas. botar você lá, Vanessa, na 6, tá? Ficou alguém conosco aqui? Alexandre e Ana Marina, que chegaram, teve pessoas que entraram agora. Tá? Deixa eu Põe, ver aqui na sala pronto. 7. Vai colocando o pessoal aí, abre, não, mas porque não dá para abrir outra sala, Não né? tem Põe problema aí. ter 3 também, não. Põe na Acho 8, que 8 só tem uma pessoa. 8 só tem uma pessoa? Peraí, então vou Isso. pegar o Joaquim da 4, botar na 8. 10 Pô, também só tem uma pessoa. Vanessa está sozinha na 6, vou botar na 10. Pronto. Mas tem gente na sala, acho que o pessoal tá. Rodrigo Canuto, não sei se entrou agora. É, pronto, põe aí, coloca então. Tem gente na sala, põe é, na sala 9 então. Sala 8 ou 9. Deixa eu ver aqui. Não, 14, tá sozinho, Rodrigo sala não está. 14. Põe gente aí na sala 14, põe a Bárbara e o Alexandre. Tem gente entrando na sala, tá chegando mais gente. Esse aqui eu vou botar na sala 14. Põe Quem porque tá mais? sozinho lá. Põe mais outra pessoa lá para 14, eu vou entrar na 14, tá? 14 Porque tem 3 não, já. para mim só. Ah, sim, tá, mas só quem tá ok aparecendo é o Alisson. O Como se Alisson as entra outras. lá. A Bárbara e. Deixa eu ver lá. Às vezes tem gente que não entra mesmo, né? Mas o pessoal, a Bárbara tá aqui. Bárbara, entra lá na sala. Pronto, é porque eu É, consegui logar agora. Aí vê na lá. dinâmica eu me perdi um pouco. Tentar entrar aqui, tá? Acho que é a Flávia Maia, se eu não me engano, é Flávia o nome. É, tá com ele agora. Deixa eu ver se entrou mais. A gente ainda tem gente aqui na sala, mas tipo, Karine já tá com alguém? Tá. Karine tá na turma. Tá faltando o Alexandre, o Daniel, o Rodrigo estão aqui. Dava para fazer um trio, uma sala com os três. Vamos lá aqui quem é. Ah, Alexandre eu vou botar na 3. foi o Daniel aí. Daniel, cadê o Daniel? E a Bárbara. Rodrigo eu vou botar na Eu, 3. ou senão não dá para colocar a É última porque que toda tá. vez que eu Bárbara eu tô vou entrando botar numa na 3. sala, eu tô caindo. Eu não tô conseguindo ficar numa sala. Ah, Quem a é que tá Bá- caindo? É Bárbara. é Bárbara, que ela Já tá tentei mar... na 14, na 10 e tô indo pra 3 agora. Aí toda vez que eu tento, eu consigo escutar os participantes, mas com poucos segundos eu caio da sala. Não Então consigo fica aqui ficar. com a gente, Bárbara. Fica aqui. Conta aí para nós. Vamos É, fazer o seguinte, vamos transformar essa sala aqui em uma sala. Vai, conta aí. agora, Teve uma agora tem que situação. abrir as câmeras, né, Ricardo, para a gente conhecer o pessoal, né? Porque como é que a gente vai falar também da gente sem conhecer o pessoal? Ah, deixa eu ligar aqui minha câmera. Rápido. Ainda tem o Alexandre e o Daniel também que está na sala conosco. Ai, Aqui, Bárbara. peraí. Só um instante. Alexandre e Daniel quer ficar nessa sala conosco ou quer ir para alguma sala? Fica conosco aqui. Rica. Pronto, a Bárbara já conseguiu estar aqui conosco. Eu vou contar a minha aqui. Tenho um monte de vergonha, mas tá gravando? Tá gravando ainda? Tá, né? Ah, então eu vou Eita, contar. tá gravando, não tá gravando nas salas, né? Mas aqui fica gravando, não seja Eu vou contar superficiais. de leve, assim. A minha maior falta de inteligência emocional, uma vez eu quase que briguei dentro da empresa. Foi terrível. Até hoje acho que foi muito justificado, mas
não é como eu gostaria de responder, né? E eu tive muita sorte que meu chefe entrou na hora, percebeu a atenção, segurou a onda e me retirou. Eu não me retirei sozinho, não, né? Ia dar ruim Eita, mesmo. Foi. E, assim, para quem me conhece, sabe que se tem uma coisa que eu não sou é brigão. Eu detesto o conflito, mas a coisa foi tão injusta, tão absurda, assim, que confesso que aquele momento ali, minhas emoções tomaram o melhor de mim ali e não ia ser bonito, eu dei sorte. Foi quando eu comecei a estudar essas coisas também. Olha o iPhone de Daniel aí, deu certo agora. E você, Bárbara? Acredito que eu Daniel vou na conseguiu. mesma linha do teu, né? Porque às vezes as pessoas falam demais, não vê o nosso esforço. E quando a gente, ao menos assim, quando eu entrei para gerenciamento de projetos, foi tudo muito novo. Então, Bárbara, assume o projeto, vai, tudo bem. E sempre a gente tentando fazer o melhor tipo de entrega, conversando com todo mundo para poder absorver o máximo de entrega que eles queriam, né? Só que aí chega no final, não vai dar certo. Quando a gente faz a entrega legal, a gente tenta otimizar tudo bem direitinho, como realmente está sendo solicitado. Foi sorte. Ai, meu Deus. Respira. Ou então chega assim, tem 3 anos que a gente tenta fazer isso, se preocupa que não vai dar certo, não. Vai ser só trabalho para você. Se preocupe, né? A gente vai entregando, mas assim, realmente foi algo que me abalou muito. Passei maus perrengues, passei um bom tempo assim para conseguir tentar não absorver para a Bárbara pessoal, né? E o meu profissional eu tentei equilibrar um pouco. Logo no começo eu não conseguia, eu sempre dava aquelas respostas na lata, assim. Só que algumas vezes eu pensava, nossa, a Zuzinha daqui a pouco eu vou pedir. Aí meu gestor Então, conversou comigo, Bárbara, vamos conversar, vem cá. Nem sempre, não que você esteja errada, não é isso, mas é porque as pessoas já vêm com uma cultura de sempre ser negativa, sempre não tentar ver o lado positivo das coisas, que já vem colocar tudo que deu errado do passado para quem está tentando fazer o certo, para quem está tentando fazer o novo. Então tenta não absorver e segue. É tanto que o projeto hoje está dando fluindo. entendi. Obrigado por compartilhar, Bárbara. Eu tenho uma coisa para te falar, vou falar depois. Mas Henrique, quer falar? Daniel? Rapidinho que eu vou puxar as pessoas já já. O que eu posso falar é uma coisa que eu aprendi, sabe assim, mas eu ainda estou, acho que eu ainda não absorvi totalmente, mas é algo que há mais de 20 anos atrás me disseram, e eu guardei isso, mas ainda eu não consigo fazer literalmente 100%, que é não espere nada de ninguém, né? Que você nunca vai se decepcionar. Então, não crie Ok, expectativa, não espere de reconhecimentos, não espere. Se você não cria, porque tudo, essa decepção, ela é decorrente disso, das expectativas que nós criamos e às vezes querer que as pessoas sejam igual, né, o que somos. Então, assim, é algo que eu tento, melhorei bastante, mas eu preciso ainda absorver cada vez mais esse lema na minha cabeça. Não criar expectativas. o que eu queria trazer é o seguinte, que você escuta o meu relato, você escuta o relato de Bárbara. Aí, Bárbara, o que a gente tem que prestar atenção, eu e você, que é o seguinte, o que nos irritou, o outro às vezes nem sabe, entendeu? Então, esse gatilho, esse mérito é nosso, ele está dentro da gente. Então, aprender a reconhecer o que é que está disparando esse gatilho, e digo para você, às vezes é um movimento, às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, e a gente vai de 0 a 100 internamente, né? Aumenta a temperatura, e isso é um processo interno nosso, justificado ou não. Por exemplo, do jeito que você conta, super justificado, certo? Mas às vezes a pessoa não fez todos esses raciocínios ou não falou para ofender. Não sei se foi o caso, né? Se foi, ok. Mas a gente tem que olhar isso e pensar o seguinte: por que que a gente se permite isso, né? Por que que a gente dá esse poder para outra pessoa ou para outro grupo de nos afetar emocionalmente? E aí eu acho que o grau de inteligência emocional ele diminui quando a gente fala assim: mas eu não queria dar.
mas deu, e continua dando sem conseguir, sabe? Aí o trabalho está na gente entender o que que a gente faz. Eu com certeza não me arrependo do que eu fiz, não, mas o que eu digo para você é, eu poderia ter escolhido dar respostas melhores. Tem uma série de coisas que eu queria ter feito antes do negócio escalar. Então, eu não respondi do jeito que eu... Aí, isso me dá raiva, sabe? E eu tenho que tratar esse gatilho. Eu estou vendo Vanessa falar assim, tu concorda, Vanessa? Eu vou puxando as pessoas enquanto tu... Tá bom, deixa Vai eu lá. fechar lá a sala. Sim, sim, eu concordo. Eu estava conversando com a Karine justamente isso, né? Que o que eu tenho praticado é, quando acontece alguma coisa, eu penso, cara, aquilo ali diz sobre muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. E como eu vou reagir em relação àquilo. Então eu respiro, falo, não, não é sobre mim. Eu sei onde eu tô, estou onde eu quero chegar e o que eu estou fazendo. Então, segura a onda e segue em frente. É o que eu tenho, nem sempre eu consigo, Ricardo, fazer, mas é uma coisa que eu tento fazer. E aí fica mais leve, porque não precisa ser pesado, né? E aí as pessoas parecem que sabem aonde te atingir e elas querem que aquilo vire um peso. Tá, mas vai ficar em você, não vai ficar em mim. E aí É, eu tento praticar isso, mas é difícil, não é isso. fácil, não. A gente tem limites, né? Que às vezes as pessoas gostam de ultrapassar também. Mas eu acho que eu vou dar algumas dicas para a gente, sei lá, encontrar esse caminho. Estou vendo que a turma voltou, ou está voltando aqui. Todo mundo sendo teletransportado de volta aqui para nossa sala. Espero que a conversa tenha sido boa. Aqui foi, viu? Quem ficou aqui na sala, a gente se divertiu também. Aqui com o pessoal que não conseguiu entrar nas salas, a gente compartilhou um pouco aqui. Depois você assiste a gravação. Eu queria ouvir duas pessoas que quisessem contar a experiência, só por conta do tempo aqui. O que que você aprendeu lá? Se você acha que é relevante para o grupo, levanta a mão aí e traz para nós. Só duas pessoas. Ah, o Rodrigo ficou sozinho na sala, poxa. E também não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Pode ser Tadinho, um de cada vez. Rodrigo. É porque o Rodrigo chegou depois. Vai, Tiago. Obrigado por me resgatar aqui, amigo. Só você mesmo, viu? Oi, Ricardo, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, meu velho? Inicialmente eu fiquei ali na sala sozinho, mas o Joaquim chegou depois e eu acho que foi legal, interessante a história ali, porque eu venho da área de software, ele já veio da área de indústria e manutenção, e você percebe que mesmo sendo de ambientes completamente diferentes, os problemas eles permeiam as áreas independentes do formato, tamanho, cultura, a pressão que a gente sofre no dia a dia por estar numa posição de liderança e ter que lidar com as ideias e com as vontades das outras pessoas, elas são desafiadoras independentes da área, sabe? Eu acho que só isso aí, esse início já foi legal. E depois ele foi compartilhando um pouco mais e você vai se identificando formas diferentes dos mesmos problemas se apresentarem nos dois ambientes, sabe? Massa demais. Concordo. Obrigado aí, Tiago. Mais alguém? Vou lá, professor. Professor, Ah, o Fabrício aí. Oh, meu Deus. estava na sala com o Kelvin e o Arimatea, assim, foi bem bacana. Falamos em relação a então, o quão importante é o tema inteligência emocional hoje, né? Porque temos, e o Arimatea trouxe um ponto que foi bastante confirmado por nós dois, né? Nós três, no caso, que é a inteligência artificial. Então, assim, você entende que o ser humano que ele tem ainda é a inteligência emocional, é o feeling de tomar as decisões, de entender o seu redor, os seus liderados, e enquanto que a parte técnica ela pode e deve ser superada pela inteligência artificial. Então, você se aprofundar e ter um domínio da sua inteligência emocional é o que vai te trazer como diferencial no mercado nos próximos anos, né? Com esse advento de inteligência artificial, essa nova revolução industrial que tá aí chegando e já chutando a porta, né? Total. O PMI está chamando isso agora, antes era soft skills, agora acho que mudou, agora chamamos de power skills, se eu não me engano. É isso, Rei, que está fazendo assim? Isso, Né? isso. Power skill. É, É, justamente. isso é o quê? Habilidades relacionadas a gente mesmo, né? Ó, vou fazer um pequeno
teste com vocês aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui. Não precisa abrir a câmera se você não quiser. Se você abrir a câmera nesse momento, ajuda. Quem puder abrir, eu agradeço, porque o feedback visual vai ser importante. Mas se não puder, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer 2 exercícios aqui. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Vou dar uma série de comandos aí e nós vamos vivenciar na nossa mente 2 tipos de experiência, certo? Depois eu quero que vocês comentem comigo o que aconteceu para explicar esse termo que está sendo projetado aí de contagem emocional, tá? Então, só abre os olhos de novo quando eu disser. Eu vou dizer a hora. Pode abrir os olhos agora, tá? Então, confia em mim aí um pouquinho. Se olhe direitinho para fechar os olhos e não ficar esquisito na fita aqui, né? Na filmagem, tá certo? E essa é a hora que você vai fechar os seus olhos. Eu quero agora que você pense no seu ambiente de trabalho e lembre de alguma pessoa, de olhos fechados, reviva alguma pessoa que te irritou profundamente. Eu estou falando do mala sem alça, da mala sem alça que trabalha com você e que não faz as coisas que tem que fazer. Mas ela faz de um jeito que, assim, só de olhar você fica furioso com essa pessoa. Se for um liderado seu, você fica assim, como é que eu faço para me livrar dessa criatura? Porque eu não acho que ela tem jeito. Então, em essência, eu quero que você lembre um pouquinho da última vez que você interagiu com essa pessoa, né? O que que ela estava fazendo, o que que ela estava dizendo que te irrita tão profundamente assim. Reviva. À medida que você reviveu isso, eu quero que você agora atente para o que aconteceu no seu corpo. De repente, você está com a mandíbula mais travada, de repente ficou um pouco mais difícil de respirar e está respirando mais rapidamente ou mais por cima do seu peito. Procura por sinais que estão diferentes do que você estava só de passar por essa emoção. O corpo sempre vai dar alguma dica. É um nó no estômago, você mordendo mais do que coisa, você às vezes aperta as mãos, alguma coisa modificou. Eu quero que você tome consciência disso, dessa propriedade. Ainda de olhos fechados, eu vou conduzir vocês agora para um segundo momento. Nesse segundo momento, eu quero que você ignore essa pessoa que você pensou nela e volte seus pensamentos para aqueles que têm filhos. Pense no seu filhinho, na sua filhinha com 2, 3 anos de idade. Se você não tem filhos, pode ser seu animalzinho de estimação. Só não pode ser o bebê reborn, tá? Mas o animalzinho de estimação dá. Você pode pensar no sobrinho, numa sobrinha, que você tem um grande apreço. Tá? Traga essa pessoa para sua mente e lembre das últimas interações que você teve com essa pessoa, que foram, assim, essenciais, muito divertidas, momentos de felicidade que você teve com essa pessoa. Muito bem. Obrigado para aqueles que se entregaram a essa experiência aí. Esse é o momento que você pode abrir os seus olhos. Depois você pode assistir na gravação para você ver as faces aqui, né? Teve gente que foi bem transparente, mas eu não me surpreenderia. Eu vou dizer a real aqui, se alguém quiser participar, a gente escuta 1 ou 2 pessoas, mas eu não me surpreenderia se algumas coisas tivessem acontecido aqui. Primeiro, no primeiro momento, você acha que ele demorou
mais do que o segundo momento. O segundo momento foi mais rápido do que o primeiro. Sim, a Thaís está falando ali que sim, né? O primeiro momento, teoricamente, foi mais longo. E eu vou dizer para vocês agora que não foi. Eu contei aqui no meu relógio 30 segundos para cada um. Então, foi exatamente o mesmo tempo, mas a gente tem essa percepção, né? E eu vou dizer também que as expressões das pessoas mudaram completamente quando você vai de um para o outro. Então, se não foi a questão corporal, a questão da expressão, ela muda completamente. Eu vi algumas pessoas, não, o Kelvin ali, eu vou dizer, viu, Kelvin, se eu for jogar poker, você ganha, viu, porque você ficou com a mesma expressão assim nas duas, foi nota 10. Diogão também, viu? Mas a Thaís aqui da turma, acho que era mais expressiva aqui, deu para ver claramente ela trocando de vibe. Deixa eu contar uma coisa que cientificamente é verdade, né? O teu cérebro ele não distinguiu o momento em que vocês vivenciaram essas experiências com essas pessoas do que fez agora. A sensação corporal é exatamente a mesma, tá? Então, assim, toda vez que a gente tem uma experiência traumática e a gente revive essa experiência na cabeça, para o corpo é como se estivesse acontecendo de novo, tá? Então, todas as toxinas são liberadas novamente. Então, o pessoal fala, cuidado aí quando você fica vivenciando traumas por conta disso. Mas o ponto da gente aqui é contágio emocional. O que é esse contágio emocional? Eu contagiei vocês emocionalmente de forma negativa primeiro, certo? Levei vocês aí para um lugar sombrio, um lugar de raiva aí com outras pessoas, e no final trouxe vocês para um lugar mais legal, né? De felicidade e tal. E eu fiz isso de propósito nessa ordem para ver se vocês terminavam numa vibe mais positiva. Mas a minha posição aqui me permitiu, por exemplo, durante algum tempo, botar aspas aqui grande, controlar as emoções da sala, ou direcionar isso. O jeito que eu falo, as histórias que eu escolho contar, as palavras que eu uso na minha comunicação vão contagiar vocês emocionalmente. Nesse contexto aqui, com uma intensidade muito maior. Por quê? Porque eu estou liderando. Então, na sua empresa, se você ocupa uma posição de liderança, você vai contagiar emocionalmente mais do que as outras pessoas. Não acredita em mim? Eu vou dar alguns exemplos que você já pode ter vivenciado. Quem nunca, né? Esteve lá aguardando para ser atendido no médico, consultório cheio, você entra, estava até de boa, mas quando você vê a cara da turma lá, você se senta e começa a observar a turma aborrecida, olhando no relógio, nervoso, não sei o quê, você começa a ficar nervoso também? Quem nunca? Alguém se identifica aí? Levanta a mão aí se alguém se identifica com isso, né? Tô vendo as pessoas balançando a cabeça aí. E aí você começa a sentir uma vibe mais negativa por conta do ambiente do contágio emocional. Aí vamos fazer um cenário fictício. Entra uma mulher grávida, barrigão enorme, e com outro bebezinho no colo. Então, essa aí abriu a fábrica mesmo, está indo um atrás do outro, né? E o bebezinho no colo. Esse bebezinho entra no mesmo consultório, olha para ela, ela mexe no queixo assim, o menino dá uma risada gostosa que todo mundo escuta. Tá um silêncio danado, todo mundo escuta. Nessa mesma hora, eu sou capaz de apostar com você. Quebrou todo mundo. Não tem um que não olhe e não se derrete lá para a carinha do bebê rindo. Todo mundo que viu muda instantaneamente. Então, esse é o poder do contágio emocional que eu quero mostrar para vocês. Esse é o poder. A gente instantaneamente consegue contagiar outras pessoas para as emoções. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês conseguem perceber? Então, são dois exemplos que isso acontece. Pergunta para você escrever aí. Que tipo de contágio você faz mais vezes durante o dia? Quando você está liderando, quando você está lá na sua equipe? Essa é uma pergunta que você vai conviver com ela por algum tempo. Talvez você chegue à conclusão que, ó, enquanto liderança, eu não estou passando mensagens tão positivas quanto eu gostaria de passar. Eu passo estresse, eu passo nervosismo, porque estão passando isso para mim e eu estou replicando também. Não pode ser necessariamente você. Mas inteligência emocional tem a ver com você fazendo isso. Você é pouco inteligente se você faz isso sem nem atentar. Todos nós sabemos que líderes têm que passar mensagens de quê? De esperança. Se tem uma mensagem que ele tem que passar, é esperança. Vai dar certo, nós vamos conseguir, vai funcionar. Cuidado com isso, mas eu tenho confiança em você.
Então, se você não usa essas palavras corretamente, você está mandando um contágio emocional negativo. E, como eu falei, numa posição de liderança, isso vai ser intensificado negativamente. O efeito ele é pior, sabe? Ele é bem mais extensivo. Mas lembre-se, você pode contagiar de forma positiva ou de forma negativa. Então, agora que você tomou consciência disso, né, como é que você escolhe se comunicar agora? Qual é a mensagem, o tipo de contágio que você quer fazer? E digo mais, tá? A gente vai ver daqui a pouco aqui os estágios de inteligência emocional lá, os pilares. O quanto você vai se deixar ser contagiado? Porque eu digo para você, né? Salvo raríssimas pessoas, eu já conheci algumas, mas assim, se você vai em um funeral, o normal é que você fique triste. Está no velório lá, o normal é que você fique triste, porque você vê tristeza nas pessoas e tal, né? Esse é o normal. Então, assim, tem contágios emocionais que eles são contextuais, certo? Agora, pensa comigo, ó, como é que você faz ao sair do funeral onde você fez a obrigação, foi lá, velou a pessoa, participou do enterro e tal, como você faz, vamos imaginar que não seja um familiar seu, tá? Mas talvez alguém ali que você está indo por respeito, né? Como é que você faz para sair desse cemitério e vir com uma postura, mudar um pouco, contagiar positivamente? Você vai descobrir que tem alguns hacks para você fazer isso. Para algumas pessoas é música. Quem aqui tem a lista que é igual daquele personagem do How I Met Your Mother? Como é o nome dele? O Barney, né? Alguém assistiu How I Met Your Mother? O Barney, ele tem a lista que ele chama de Psyched List, que é eu escuto essas músicas aqui porque depois que eu termino de escutar, não tem jeito de eu não ficar pilhado. E aí ele mostra algumas músicas lá e tal. Então, música é uma coisa que você pode fazer, mas você vai encontrar quais são as coisas que te ajudam a mudar de estado. Pessoal, veja, estou ensinando para você o código e você tem que instanciar na sua vida. É muito seu isso aí, tá? Então, você pode se permitir ir numa espiral de negatividade e atingir o fundo do poço. Isso é uma permissão que você pode dar a si mesmo. E você pode também interromper essa espiral e começar a inverter com mensagens mais positivas que vão te trazer para algo assim. Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo com inteligência emocional é gerenciar os nossos relacionamentos. Eu vou falar de uma esfera profissional, mas você consegue instanciar isso na sua vida pessoal também. E são as pessoas que nós convivemos que não está bom de conviver, porque toda vez que você convive com essa pessoa, entra em contato, a pessoa passa só negatividade para você. Para que você vai ficar, né, ciscando com as galinhas ali, com os porcos, se você quer ser águia, quer voar, né? Então, faz sentido se submeter pouco a essas pessoas em termos de contato para preservar a sua energia, né? A sua positividade, tá? Então, cuidado aí com os corvos sugadores de energia. E agora que a gente conhece o conceito de contagem emocional, eu quero trazer para vocês aqui, acredito que dê algumas dicas práticas agora, viu? Eu vi que vocês estavam ali no chat fazendo a compilação, então se você capturou alguma coisa, compartilhe com todo mundo aí. Esses são os pilares atuais aí de inteligência emocional, segundo o Goleman, tá? São 5. Antigamente eram só 4, e eu explicava muito rapidamente esses 4, porque eles faziam muito sentido para mim. Ele acrescentou algumas coisas, mas eu quero que você pense aqui. Tudo começa na autoconsciência. O que eu fiz com vocês agora? Alguns exercícios para você aumentar a sua autoconsciência. Anote aí, ó, um exercício que você pode fazer todo dia, no final do dia. Você vai fazer isso depois desse encontro nosso aqui. Você vai começar o seu diário ali de emoções. Se terminar aqui a noite que você for descansar, você vai entrar em onde você quiser guardar essa informação, né? Você pode criar um grupo do WhatsApp com si mesmo e botar emojis, por exemplo, e depois algumas pessoas vão botar na planilha, vão botar na ferramenta específica, mas tudo que você tem que fazer é o seguinte: para 2 minutos, olha para o seu dia e defina qual foi a emoção que você sentiu mais naquele dia, qual foi a emoção que foi prevalente naquele dia. Você consegue nomear? Muitas pessoas, não tenha vergonha disso não, muitas pessoas não conseguem nomear, não sabem dizer qual foi a emoção que prevaleceu. A pessoa fica infeliz, contente, alegre, coisas bem, bem
razoáveis, né? Tem um livro que é legal para você comprar para si mesmo e para trabalhar com os filhos, se você quiser, ele se chama Emocionário. Não sei se alguém já comprou e já leu esse livro. É um livro bem bonitinho, chama Emocionário. Ele ajuda você a alfabetizar emoções, mas eu queria mostrar para vocês um mais legal aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Eu peguei isso, não fui eu que criei, tinha uma roda em inglês, alguém fez a boa ação de traduzir para nós para o português, mas você sabe, né? Os termos às vezes não ficam muito igualzinho, a pessoa erra alguma outra coisa, então assim tem algumas emoções aqui que estão repetidas. Mas essa roda, essa mandala aqui, ela ajuda a gente a processar. Então vamos fazer esse exercício juntos agora, tá? Todo mundo está vendo a mandala aí, consegue ler, não é isso? O que você vai fazer agora, ó? Pense comigo qual foi a emoção que prevaleceu nesse dia. Como é que eu descubro, Ricardo? Você vai começar do centro para fora. Hoje, durante o dia, você ficou mais triste, mais feliz, mais surpreso, ficou mal mesmo, teve medo, teve raiva, ficou com nojinho. Qual dessas aqui foi a que prevaleceu hoje, tá? Então, você anota uma dessas, essas são as mais primárias, né? Para você colocar. Aí você fala, Ricardo, eu senti várias emoções. Ok, mas pensa assim, ó, do seu dia de hoje, onde foi que você passou mais tempo, tá? Qual foi a que passou mais tempo? Achou? Aí você vai fazer o seguinte, ó, sempre positivo aqui. Vamos imaginar que você tenha ficado feliz. Essa felicidade, ela foi porque você se divertiu, porque você teve uma grande satisfação, porque você se interessou por algo, teve orgulho, se sentiu aceito, aceitou alguma coisa, teve um poder, foi uma sensação de felicidade com paz, com confiança ou com otimismo. Então, você escolhe um desses, do segundo aqui. Aí você vai escrever feliz, aí vamos dizer que foi paz, por exemplo. Tá? E aí você pode ir para o último anel aqui, que é, ok, foi paz, foi amoroso ou foi agradecimento? Né? Então, se você foi feliz, com paz e parou em agradecimento, a emoção prevalente foi gratidão. Mas perceba que você olha assim e tem diferenças, né, entre uma e outra. Então, a gente chama isso de alfabetização emocional. E aí, vou dizer para você, cara, a dica prática é, se você achou isso uma besteira, faça. Faça esse compromisso comigo. Ó, eu vou tentar isso durante 15 dias, depois eu te digo se funcionou para mim ou não. Uma vez por dia, acha suas emoções diárias aqui na mandala e guarda isso. E antes de me dar qualquer retorno, eu quero que você olhe nesses 15 dias qual foi a emoção prevalente também. Eu duvido, mas eu duvido se você não vai ter uns insights poderosos para mudar a tua vida. Sabe por quê? Olha só. Ricardo, a minha emoção prevalente em 15 dias foi triste. Aí eu vou te perguntar, você está de luto? Morreu alguém na família? O que aconteceu? Perdi uma pessoa muito querida e tal. Super compreensível. Né? Mas fora isso, né, tirando assim, você está num processo depressivo, alguma coisa, não tem justificativa para isso. Então, quando a gente começa a olhar, se autoconhecer e aprender, a gente também começa a encontrar saídas para voltar para as emoções que eu quero ter. Eu quero que você pense comigo assim, ó. Se ao longo, depois você fez esse exercício fez esse exercício durante algum tempo, né? E você percebe, por exemplo, que está sentindo vergonha em alguma hora do dia, você vai começar a ter outros insights que são, beleza, ao invés de vergonha, o que eu deveria estar sentindo, o que eu gostaria de estar sentindo, como é que eu faço para chegar lá? E você faz o shift, você faz a mudança e sai dessa, né? Não deixa piorar. Então, reconhecer é o primeiro passo. Tranquilo? Tirou o print aí, guardou para você. Faça a sua própria mandala também. De repente é um exercício legal, se você não se identifica com as palavras que estão aqui. Tá? Então, veja, o pilar da autoconsciência, ele vai disso, como é que eu consigo reconhecer as minhas próprias emoções e entendê-las. Se você assistiu aquele filme Divertidamente 1 e 2, acho que muita gente viu, né? O que é o divertidamente? Na cabeça da menina tem o nojinho, tem a raiva, que é o vermelhinho, tem a tristeza, que é o azul, tem a alegria, que é a amarela. Esqueci algum? Acho que tem mais um aqui que eu esqueci. Tem E a moral da história Hã? raiva, né? A raiva é o vermelho. A raiva tem um E o novo roxo, que é ansiedade. O tédio. tédio. É, O tédio dos Inveja, dois,
O Inveja, 2 é fabuloso. O 2 ele traz algumas emoções a mais ali que eu ri muito quando foi aparecendo. Aqui é é uma uma velhinha que experiência aparece assim, a velhinha aparece, ó, o que adolescente. eu disse? Nostalgia, né? Não, vai para lá. Não está na hora de você sentir nostalgia, não. Foi fabuloso. Mas aquilo ali, você sabia que aquilo ali é baseado? O cara que foi consultor para o primeiro filme, ele escreveu um livro muito legal. Eu vou ficar devendo para vocês aqui. Eu vou achar o nome do livro e o nome do autor, que não me vem na cabeça. Mas ele é consultor para um seriado chamado Light to Me, não sei se alguém já assistiu, que fala sobre microexpressões e você reconhecer. É um seriado muito bom, só teve 2 temporadas, infelizmente. E ele foi consultor do Divertidamente, porque ele mapeou, e aí tem as fotografias, né? Ele mapeou 7 grandes emoções que estão presentes em todos os seres humanos, independente da, da nacionalidade, da cultura. Ele conseguiu identificar isso em todos. E era para ser 7 no Divertidamente, mas era muito, né? E aí ele mostra as fotos e tal e ajuda a gente a reconhecendo essas emoções, ver o que deriva delas. É Paul Elkman, se não me engano, é o nome dele. Eu vou achar e coloco aqui e dou um jeito de mandar para Ricky compartilhar com vocês. Esses livros são muito bons. Então, autoconsciência, você reconhece e compreende as suas próprias emoções. Então, tem vários instrumentos para isso. Não sei se alguém já pediu para você para começar o seu querido diário, né? Começar a escrever em diário. Tá? Ah, Ricardo, pô, isso aí não funciona para mim. Cara, tenta. Compra um caderninho bonitinho. Ó, não vai fazer isso online, não é a melhor coisa. Compra um caderninho bonitinho e se compromete de todo dia. Ao identificar a tua emoção, escreve um parágrafo sobre o que foi teu dia. Só um parágrafo. Você vai ver que quando você exercita todos os dias, você descobre que um parágrafo às vezes é pouco, você quer passar mais tempo escrevendo, e você vai ver como você vai fundo, às vezes, na alma. E praticando isso durante meses, às vezes anos, ao reler aquilo, você assimila facilmente o aprendizado. Então, essa análise crítica, ela faz muito com que você aumente a sua autoconsciência. Mas, em essência, é perceber o que você está sentindo neste momento, tá? E entender que aquilo é importante. Por que o divertidamente é legal? A alegria fica sempre tentando não deixar que a tristeza prevaleça. No final, a moral é o quê? Não, a gente tem que ficar triste. Então, preste atenção nisso. Ó. Emoções existem para serem sentidas, a gente não deve ignorá-las. Tá? O professor Guilherme Moura, por coincidência, falei com ele hoje. Ele deu um curso para nós, e ele vai numa linha mais budista, assim, sabe? Traz aquele negócio que faz um barulhinho, assim, uma bacia, assim, que faz um barulho na sala, bota a gente para deitar no chão, respirar e dormir. Foi um curso que foi uma onda, adorei fazer. E aí ele trazia essa questão, não é controle emocional. Presta atenção nisso, você vai querer escrever. Não é controle emocional, é equilíbrio emocional. Porque não é assim, estou sentindo isso, desliga, quero sentir aquilo. Não vai funcionar, minha gente. Você precisa, né? Você está com muita raiva, você consegue? Não. Você vai precisar de um bom tempo, às vezes, para se acalmar, voltar ao natural. Então, sinta a emoção que tem que ser sentida, às vezes você precisa ficar com raiva mesmo do que está acontecendo. Mas o que a gente quer evitar? Não tome decisões. Não fale com pessoas num estado emocional onde você não está no controle. Então, procure um equilíbrio antes de fazer. Isso é autoconsciência. A gente chama, a autoconsciência, ela precede a autorregulação. Porque uma vez que eu consigo identificar o que eu estou sentindo, como eu estou fazendo as coisas, eu agora posso ter uma escolha. Stephen Covey, cara que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Ele conta muitas histórias nas palestras e no livro sobre um judeu chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl tem um livro que eu não me lembro o nome em português, mas é Man's Search for Meaning. É um livro bem profundo que conta como foi a experiência do Viktor Frankl nos campos de concentração. Tá? E a moral da história que o próprio Covey conta é que ele descobriu que mesmo quando a galera estava fazendo experimentos no corpo dele sobre o qual ele não tinha controle nenhum, a mente ele controlava. Então a estratégia que ele usou foi, ele se via, né, que estava lá sofrendo as coisas, ele se via 20 anos depois, vivo, na faculdade, ensinando os alunos o que tinha acontecido no Holocausto para que aquilo nunca mais acontecesse. E aí, o Covey traz esse insight assim, que eu guardei para a vida e eu sou capaz de recitar para vocês.
Presta atenção em mim agora aqui, ó. Vamos daqui. Entre o estímulo e a resposta, tem um espaço. E é nesse espaço que reside a nossa liberdade de escolher como eu vou responder. Entre o estímulo e a resposta, eu tenho um espaço. É nesse espaço que reside a sua liberdade de escolher como vai responder. Besteira, Ricardo. Besteira? Tá? Você está dirigindo, o cara que está buzinando atrás de você. Aí buzina, buzina, mas buzina, está te perturbando o juízo. Eu conheço muita gente que, entre o estímulo, buzina, e a resposta que você escolheu dar, né, que foi baixar a mão e botar a mão para fora e exibir um certo dedo, talvez, para a pessoa ali, né, entre o estímulo e a resposta, não respeitou esse espaço de escolher como você quer responder. Se a sua escolha foi agredir de volta, ok. Mas a gente pode escolher como vai responder. E aí, essa liberdade é que o Viktor Frankl se refere. Ela é nossa, ela é muito individual, ela tá, é como você escolhe se regular. A autorregulação é bem legal, né? Então, como é que eu posso equilibrar a minha emoção para dentro desse cenário aqui? Algumas dicas práticas de autorregulação. Um eu já dei, né? Você sai do contexto. Tá? Eu brinco sempre, né? Está na reunião, está emocionalmente afetado, vai para o banheiro e chora um pouquinho. Não chora no banheiro, não, viu? Mas sai dali, bebe água, respira. Você vai ver, comigo, eu já aprendi a olhar, assim, eu respiro menos. A minha respiração está toda aqui em cima, eu não consigo botar ela para baixo, lá para o diafragma, que é a melhor, né? Faço rápido, palpitação no coração, eu sinto isso, né? Então, eu já sei que eu estou alterado. Então, se você puder, peça licença um pouquinho, sai, respira fundo 10 vezes, e aí encontra o centro e volta para o cenário. Está completamente sem controle, tem uma estratégia que você pode fazer, que é assim, ó, até com a esposa, com o marido dentro de casa, com o filho, é assim, ó, eu não vou ter essa conversa agora. Nós vamos conversar amanhã sobre isso. Então, tipo, não foge de nada, não, né? Mas eu não tenho condição de ter essa conversa agora. Algumas pessoas vão insistir, você vai calmamente repetir. Como eu disse, essa conversa está encerrada, amanhã a gente conversa mais. Pronto. Gente, é melhor você acabar dessa forma do que você seguir e deixar as emoções tirarem o melhor de você, né? Ou você não responder como você gostaria. Ainda importante em autorregulação é você saber dizer, escolher como é que você quer responder. Já parou para pensar como é que você quer responder em situação sob pressão? Eu acho que faz sentido fazer isso. Por quê? Porque vai rolar pressão. Alguém vai colocar pressão em você, teu chefe, alguém vai colocar, vai ter um contexto. Como é que você quer reagir? Aí você escolhe como é que é uma boa forma de responder. Você pode pensar assim: não alterarei minha voz. E aí, se você sentir que o seu nível de voz, às vezes a pessoa mostra para você: ei, baixa o tom. Mas eu não estou gritando. Percebe o que eu estou falando? Então, assim, você tem vários sinais que você está saindo do roteiro. Então, a autorregulação ela serve para isso. E a gente, às vezes, tem desvantagem, né? Porque ninguém ajudou a gente na nossa infância e tal, a se autorregular. Talvez os pais não foram tão presentes, não ajudaram. A gente tem várias gerações aí com problemas de autorregulação, ou que nem entendem que isso é possível, tá? Mas é uma escolha que você faz de como você quer responder a determinadas situações. Então, o que eu faço, aí não sei se vai funcionar para vocês, mas é assim, eu identifico determinadas emoções e eu escolho como eu quero responder essas emoções, particularmente aquelas mais intensas assim. E outras eu escolho não ir. Por exemplo, eu não vou ver filme de drama no cinema mais, porque eu sou o cara mais chorão que você vai encontrar. É uma vergonha. Eu vou chorar tanto no negócio de descer as lágrimas e soluçar lá, e eu não gosto, não vou pagar para ir lá chorar, né? Mas eu, às vezes, me emociono com os dramas da vida. Então, são escolhas conscientes que você faz de para onde você vai apontar os seus esforços, a sua direção e de como você quer responder. Faz sentido? Pessoal, veja, a gente chama de autorregulação e autoconsciência, é o primeiro quadrante, assim, a primeira coluna. Você já vai ter a vitória pessoal aqui.
vocês hoje já têm condições de desenvolver algum tipo de vitória pessoal, que é o quê? Identificar uma determinada emoção, compreender o que tira. Eu estava conversando, acho que era com Bárbara aqui na sala, né? E Bárbara contou uma história dela aqui, e eu disse para ela assim, Bárbara, eu e você, eu contei a minha história também, eu disse, eu e você, a gente permitiu que essas pessoas fizessem isso com a gente, porque o gatilho que disparou essas emoções na gente, ele é muito mais interno do que um fenômeno externo. Você permitiu, às vezes é uma palavra que você não gosta, às vezes é o nome de um político que você não aguenta ouvir, sei lá. Procura aí no seu repertório o que é que te tira do sério. Identifique esses gatilhos, porque você vai entender que, peraí, se a pessoa disse essa palavra, ela tem contexto, ela está falando de fato para me ofender, na maior parte das vezes não é para te ofender. A pessoa nem sabe que aquilo é uma ofensa para você. Então, você reconhece isso e toma ações. Quando você escolhe o jeito de responder e responde de uma forma adequada, você atingiu as vitórias pessoais, que a gente chama. Ou seja, você antes fracassava de ser emocionalmente inteligente em determinado contexto, você agora aprendeu a reconhecer e bolou estratégias para responder de uma forma mais positiva, mais interessante. A gente chama isso de vitória pessoal. A ironia da vitória pessoal é que quando você consegue fazer isso com você começa a observar nos outros e não suporta a outra pessoa cometendo o mesmo erro que você cometia e não conseguiu. E esse não suportar, ele é muito de você também. Você detestou tanto aquilo, aprendeu a contornar e aí volta aquela emoção. Ajuda a outra pessoa. Tá? Aí a gente vai para uma outra esfera que é o quê? A consciência social ou as habilidades sociais aqui, tá? Que é você reconhecer o que está acontecendo ao seu redor, as emoções das outras pessoas e como elas estão afetando o ambiente. Tem alguém que faz um contágio emocional negativo com frequência? Tem alguém que faz um contágio emocional positivo com frequência? Reconhecer isso nas pessoas é a consciência social. E a consciência social, uma vez que você descobre o que está acontecendo ao seu redor, por exemplo, quem são, nota aí para você responder depois, quem são as 12 pessoas, por que 12, Ricardo? Porque é um número cabalístico, maravilhoso. Pronto, 12. Você pode fazer com 7, você pode fazer com 5, o que representar para você. Mas quem são as 12 pessoas no seu ciclo profissional que te ajudam a ser um melhor profissional? Que você escolheu, que te levam para frente. Você sabia que esse é o princípio do network? É encontrar essas 12 pessoas e almoçar com elas mais vezes? Ter conversas mais vezes? Cara, nunca pensei nisso. Pois é, consciência social. Consciência social. Eu estou intencionalmente trabalhando com pessoas ou interagindo com pessoas que me levam para um novo patamar de desenvolvimento profissional. Eu fiz isso de forma intencional. O que é isso? Gestão de relacionamentos. Então, você vê ali em habilidades sociais, não só reconhecer, mas gerenciar os relacionamentos que você tem e construir redes que vão te suportar e te ajudar a sair do outro lado. Tá? Os outros pilares aqui eu vou gastar pouco tempo neles, não porque não sejam tão importantes, mas a gente já entendeu. Autoconsciência, autorregulação, consciência social, gestão de relacionamentos. Esses eram os 4 originais. Eles foram desdobrados agora em habilidades sociais, que eu já mencionei. Empatia. Empatia. Oh, empatia. Vocês estão falando com uma das pessoas menos empáticas da face da Terra. Eu tenho esse defeito. Não é que eu não entenda o que é empatia, não, mas empatia não vem fácil para mim. Graças a Deus eu casei com a minha esposa e a habilidade natural dela, número 1, é empatia. Então, como a gente é casado, às vezes vai para um contexto social, aí eu falo, eu não entendi por que aquela pessoa estava agindo daquela forma, não sei o quê. Aí Cláudia instantaneamente vira para mim e diz assim, ei, mas você é uma porta mesmo, né? Presta atenção, pô. Você não viu que a pessoa estava assim, assim, falou não sei o que, ela mencionou para você e você não prestou atenção? Aí eu não só não percebi, como ela precisa, às vezes, me explicar como é que eu me coloco no lugar da pessoa. Eu falo, mas isso não é um problema para mim. Se fosse assim, assim você ia achar um problema. Aí eu paro assim e falo, é. Opa, conexão com a empatia feita. Então, entenda que, apesar de ser uma palavra bonita, muita gente não consegue. O que é empatia, né? Tem umas imagens muito legais eu vi uma que
cara tomou uma flechada na poupança, aí o outro está com a flechada na poupança dizendo assim, eu sei como você se sente. É a habilidade que você tem de se colocar nos sentimentos da outra pessoa. Reconhecer e compreender o que eu estou chamando aqui de consciência social, ele está chamando de empatia. Tá? Eu vou sair completamente do tópico de inteligência emocional e vou trazer uma outra coisa. Eu acho que quem escreve isso é Brené Brown, mas eu estou para validar isso aí. Brené Brown tem uns livros bem legais aí, best-sellers vendidos, eu não sei exatamente qual, mas eu acho que é ela que traz essa analogia. É sobre 3 palavras, tá? Simpatia é ser diplomático, é fazer network. Eu posso ser muito simpático com você, mas não me conectar com você em nenhum nível. Então, simpatia a gente dá assim para as pessoas que não conhecem profundamente, não faz nada pelos relacionamentos. Empatia já é mais legal. Você levou para um segundo nível, que é eu sei como você se sente. Eu consigo calçar as suas sandálias, eu consigo me colocar no seu lugar. Mas e aí líderes, gestores de projetos, gestoras de projetos estão aqui. O que faz a diferença não é a empatia, é a compaixão. O que é compaixão? Eu sei como você se sente. Empatia estabelecida. Agora, o que eu vou fazer a respeito? Se eu fizer assim, ó, eu te estendo a mão. Aí você está agindo legal, como gestor, como gestora. Tá? Mas se você nunca chega no patamar da compaixão, você falha em fazer ações legais. Tá? Então, assim, eu gostei muito dessa analogia. Tento ser menos simpático, procuro desenvolver a minha empatia com as minhas limitações. Não vem fácil para mim isso. Mas a grande verdade é, agora que eu sei como você se sente, o que eu vou fazer a respeito? Às vezes eu não vou querer fazer nada, dependendo do contexto. Tá? Poxa, que pena, né? Estou sendo só simpático. E, por fim, motivação, trabalhar em direção aos objetivos estratégicos, com energia, com persistência. Aqui entra muito o fator de atitude, né? Para ser inteligente emocionalmente, você tem que querer fazer as coisas. Então, aqui eu acho que não tem grandes dificuldades, não. Escreve aí para mim, só para eu e os outros olharem aqui no chat e descobrirem, né? Onde é que você acha que você é pior? Faça uma autoanálise aqui, e aí aquele que você achar que você é pior mesmo, coloca aí no chat para nós. Cara, eu sou uma negação em autoconsciência, eu sou uma negação em empatia, motivação. Eu te digo onde está o meu, tá? E o meu foi pelo teste, tá? O meu está aqui, ó. Empatia, falei já, né? Reconhecer e compreender as emoções dos outros. Esse é o meu grande desafio se eu quiser ser emocionalmente inteligente. Os outros eu até desenrolo bastante, tá? Mas confesso que estudar me deu várias ideias de como trabalhar isso melhor. Esse grupo dos 12, por exemplo, que leva para frente, ou dos 7 que você escolher, é uma dica profissional muito boa para você montar a sua rede de relacionamento, tá? Escreve aí no chat para a gente ver. Uma ferramenta bem prática, não sei se vocês conhecem esse Nico Nico Calendar. Alguém já viu isso? Não? É simples assim, você trabalha com a equipe, você bota aqui nas linhas o nome das pessoas e aqui nas colunas é o dia da semana que você trabalha junto. E você convida todo mundo a dizer como é que está naquele dia ali. Qual é a vantagem disso? Eu sei que na segunda-feira aqui o André não estava bem, pô. Se o André já declarou aqui que não está bem, como é que a gente comunica com o André? Quem dá uma sugestão aí? Eu fui lá, olhei o Nico Nico e vi que o André não está bem. O que eu digo para o André? Eu vou provocar, André? Vou chegar para ele e dizer, André, velho, tu não está entregando, cadê teu trabalho? Pô, tu está enrolando desde a semana passada. Não vou fazer isso, velho. O cara já disse que não está bem. Fala, professor Wellington Martins. Tem que abrir o microfone aí. Se você estiver falando, seu microfone está fechado. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite. Desculpa, Ricardo, incomodar. Mas Mas só uma dúvida. Aqui no Nico Nico, é um aplicativo online? Tem como você explicar, por favor? já tem. Isso aqui é uma folha que você coloca no quadro lá da equipe. Pode ser uma planilha que você preenche e já tem app que faz isso também. Não sei se o app chama Nico Nico, mas eu vi alguns já que tem isso. Tem alguns que você contrata pela empresa que todo dia você é convidado a preencher isso aqui e aí você depois tira a média mensal e tal. Mas a ideia disso aqui é você ter visualmente ao alcance e que os outros vejam.
os outros que trabalham com você, senão não faz sentido, tá? Então, no caso aqui, eu olhando para o André, eu vou dizer para o André, André, tô vendo que você não tá legal, cara, tá precisando de alguma ajuda, quer passar alguma coisa para mim? Como é que o André vai se sentir com isso? Pô, que massa, né? Aí tem gente que fala para mim, ah, mas assim, André mala sem alça, ele vai botar que tá ruim todos os dias. Eu acho que algum existe, né? Pessoas são pessoas. Mas eu acho que algum dia André vai entender que pô, não dá para ficar mal o dia todo. Então, uma coisa legal do Nico Nico é que quando você mede esses pontos aqui, a tendência é a gente tomar ações dentro da equipe para melhorar. E a tendência é a pessoa também se autorregular, tá? Então, a grande vantagem do Nico Nico que eu vejo é essa. A desvantagem, já vou avisar para você que for usar na prática esse cara aqui. A gente vai encontrar muitas pessoas que vão dizer assim, ó, trabalho no lugar de emoções. Você não tem, você não quer, assim, eu não vou dar para você informações sobre como eu me sinto, não. Isso não te interessa. E é muito chato você ter uma equipe e ter 3 pessoas que não participam. Basta uma não participar, as outras às vezes vão atrás, né? Então, tem contexto que funciona bem, tem contexto que não vai dar certo, mas é uma ferramenta poderosa, tá? Aí eu ensino, às vezes, uma variação aqui que é bem legal, que é, ao invés de ter isso aqui, você pega um potinho transparente e pega, pode ser tampinha de garrafa, né, nas cores verde, amarelo e vermelho, ou azul, se você quiser fazer 4 ali. Aquelas fichinhas, tá? E aí, todo dia, você convida as pessoas a botarem ficha ali no pote, você esvazia o pote no final do dia, mas olhando para o pote ali, você vê como é que tá a coisa, e você sabe que alguém está mal. Então, se você vê alguém ali, né, vermelho e tal, se você vê, você não sabe quem é, mas se você vê alguém agindo estranho, talvez você deduza. É menos eficaz, deixa as coisas ainda no ar, mas é um jeito também de perceber. Quando você tem uma área grande, com 20 e poucas pessoas, só de olhar para o potinho, Wellington, você vai ver ali se a turma hoje está bem ou se a turma não está bem. E o que que eu faço se eles não estiverem bem? O trabalho tem que acontecer, certo? Mas você está liderando um projeto, traga leveza. Podemos fazer uma atividade hoje que alivie um pouco, tá? E aí, como você monitora, depois você tira a média do mês, você tira a média da semana. As conversas que se tem ao redor de um Nico-Nico são as coisas que são poderosas, né? Nesse lance de emoções. E note que ninguém está falando de emoção aqui. Ele não está usando uma emoção específica, né? Estou furioso, estou... Não tem. A gente está dizendo só como é que está controlando os humores, mas é um jeito de fazer isso em grupo, tá? Queria trazer para vocês essa questão do conflito, ainda, que é uma situação de tensão percebida entre 2 ou mais partes, porque a gente difere em interesse, necessidade, valores, percepções e até mesmo em objetivos. Quando a gente não converge, é o que a gente entende por conflito. Mas o que eu acho mais legal nessa definição é que, ó, ele se manifesta quando a incompatibilidade real ou percebida. Cara, você já imaginou você entrar num conflito onde a incompatibilidade não é real? Que desperdício de tempo, de energia e de emoções. Alguém já passou por isso? Às vezes, se você passou, você é aquela pessoa que diz assim: gente, mas vocês estão dizendo a mesma coisa. Parece que vocês estão de lado diferente, mas vocês estão falando a mesma coisa, só que de pontos de vista distintos. Incompatibilidade percebida. Então, a percebida, a gente pode fazer alguma coisa a respeito, que é o quê? Como é que eu desarmo inteligência emocional na prática, noite de hoje? Como é que eu desarmo incompatibilidade percebida? Eu faço perguntas. Olha, o que eu estou ouvindo Vanessa dizer é isso, assim, assim, assado. Eu falei certo, Vanessa? Falou. Engraçado você confirmar isso, porque quando eu vi ali Karine falando, eu também entendi que ela estava falando isso com essa pequena diferença. Eu estou falando errado, Karine? Então você serve, às vezes, de ponte, de tradutor entre as 2 pessoas e você mata o conflito ali mesmo. Super inteligente emocionalmente, mas porque você teve a sagacidade de estar fora do conflito, percebendo o que está acontecendo ali e desarmando a bomba. E quando há incompatibilidade real? Valeu, Vanessa. Quando há incompatibilidade real, o que a gente tem que fazer é, às vezes, mostrá-la com clareza. Eu estou vendo aqui que Karine e Vanessa não vão concordar nisso aqui.
e diz, escreve, às vezes, lá no Flipchart, bem direitinho na conversa, esse ponto aqui é um ponto de divergência. E está tudo bem, pessoal, a gente não precisa concordar em tudo para fazer trabalho espetacular, mas reconhecer que a gente enxerga esse assunto diferente nos dá a possibilidade de dizer, então, a partir de agora, sabendo que tem dois lados, vamos tratar isso de uma forma mais ponderada, né? Ou, às vezes, a gente escolhe evitar determinado assunto também, que é uma estratégia, né? A evitação também em gestão de conflitos. Mas você mostrar o que é faz sentido e ajuda a gente a ir para o próximo passo. Sabe o que eu faria se eu tivesse nesse contexto aqui? Mostrei onde a gente divergiu. Mostra logo onde é que a gente está convergindo. Vanessa e Karine concordam nisso aqui. Ou entendi errado? Não, a gente concorda. Que bom. Então, vamos construir em cima da convergência e não da divergência. E respeitar a divergência porque ela existe. No contexto organizacional de projeto, conflito e o choque entre pessoas, equipes ou áreas em torno de recursos limitados, pressão por resultado, diferença de prioridade ou estilos de comunicação. Caramba, pressão por resultados vai acontecer. Diferença de prioridade vai acontecer porque os recursos são limitados, a gente prioriza coisas diferentes. Onde eu acho que a gente pode ter maiores vitórias, não que você não consiga nas outras, mas as maiores vitórias quando você começa a exercitar os pilares lá do Goleman, é no seu estilo de comunicação. É você entender como é que você quer se comunicar em cada situação e não ser comunicação, usar uma comunicação mais agressiva. Eu acho que você agride as pessoas com comunicação de vez em quando e nem percebe. Algumas pessoas vão agredir mais, outras menos. Às vezes é de forma velada. Você consegue ser... Alguém assistiu um... Para mim, esse seriado era especialista em agressão velada. Downton Abbey. Se você não viu esse seriado, assista. É um seriado fantástico. Assim. Deu até um filme depois. Eles mostram a aristocracia inglesa no início do século, então todo mundo usa uma máscara, né, para se comunicar e para falar. É super divertido. Downton Abbey. E aí eles usam essa máscara. E, rapaz, é cada cortada que a turma dá um no outro, sem ser mal educado, que eu fiquei assim, esses ingleses aí eu vou dizer, viu? E eu fico pensando que às vezes tem isso também no ambiente de trabalho, estilos de comunicação onde a pessoa está ali, não levanta a voz, mas dá a lapada também. Às vezes é a intenção que você quer, às vezes é necessário, não vou nem dizer que não seja, mas cuidado com sarcasmo, né? Com ser passivo-agressivo, se você faz isso com muita frequência, isso não vai trazer os resultados. Então, você tem a chance agora de melhorar como é que você quer se comunicar. Tem muita estratégia, muitos cursos na internet que ajudam a gente a se comunicar melhor. Eu sempre dou um exemplo, eu estou terminando aqui e a gente conversa um pouco mais, mas eu sempre dou um exemplo de como eu escolho me comunicar. Não sei se vocês sabem, eu trabalho não sei, eu vou perder o respeito agora, viu, Rick? Eu trabalho com coach de pontos fortes. Eu sei que a palavra coach traz sensações terríveis, mas a Gallup ela faz um assessment chamado Clifton Strengths, que mapeia em você 34 potenciais de talento que os seres humanos têm e em que ordem eles acontecem em você. Então, aqueles que são o seu 1 a 5 são os mais fortes, são superpoderes que você tem, às vezes não conhece e não usa, certo? E os seus últimos são aqueles que você não vai desenrolar. Para você usar aquilo é muita energia emocional e tal. Então, conhecer aquilo é muito bom e a gente faz trabalho com as pessoas para trabalhar em cima daquilo que elas fazem melhor. Então, todo tema de talento nesse assessment, ele tem o que a gente chama de porões e tem o que a gente chama de varandas. O que é o porão? É o talento mal utilizado, é o talento utilizado com intensidade demais. Então, uma coisa que era para ser boa, que era para te diferenciar, acaba te atrapalhando. E as varandas é você usando aquilo perfeitamente, fica ali mostrando para todo mundo e acaba te ajudando, te impulsionando para frente. Então, eu olhei um talento meu, vou dizer algo muito pessoal aqui, mas eu já contei várias vezes. Então, se ajudar vocês, um talento que eu tenho, meu número 1, se chama restauração. O que é o talento restauração? A pessoa que tem restauração elevada gosta de problemas, gosta de resolver problemas, entender o que está acontecendo, verificar possíveis soluções, ajudar as pessoas a encontrar alternativas, trabalhar na implementação e sair fora para pegar outro problema. Você está me ouvindo falar, não sei se você é uma das pessoas, mas tem gente que não tem esse talento, tem gente que quando vê problema corre.
né? Então, por isso que é uma coisa talentosa, a pessoa tem um outro tipo de talento. Quando eu entendi isso sobre mim, eu também descobri que eu tinha um ponto cego. Qual é o ponto cego? Eu vou dizer para você. A Rick chega para mim e diz assim: Ricardo, quero conversar com você. Nós vamos fazer uma ação aqui do PMI. Eu só vejo você para ajudar nesse sentido. E eu vejo que a gente vai fazer assim, ó. Ela toda empolgada, dando os detalhes, não sei o quê. Sabe o que passa na minha cabeça automaticamente por conta do meu talento? Eu vou escutando o Rick falar e eu penso assim: vai dar merda aqui, vai dar merda aqui, vai dar merda aqui. Meu talento é como se fosse um radar, assim, que me faz enxergar onde vai ter problema. E por que eu vejo problema e por que eu gosto de Rick, isso são os meus processos internos, tá? Eu gosto de Rick, eu vou querer automaticamente dizer onde pode dar problema para que Rick não tenha problema. A grande dúvida é, será que Rick quer saber onde vai dar problema ou que ela está só me contando algo que ela está, né, feliz da vida e tal? Então, eu descobri que, independente, olha como eu era ruim nisso. O que eu ia fazer? Eu ia interromper Rick e dizer, peraí, vai dar problema aqui, aqui, aqui. E você tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. Rick olhava para mim e dizia assim, Ricardo, isso não é real não, eu estou usando aqui porque eu estou vendo o rosto dela, mas Rick olhava para mim e dizia assim, Ricardo, caramba, pô, estava todo animado aqui para te mostrar um negócio e você vem com isso. Ou às vezes ela nem fala comigo, ela escuta atenciosamente, agradece, vira, vai embora e pensa ou fala para outras pessoas, Ricardo é o cara mais pessimista da face da Terra. E aí eu descobri que o meu talento tinha esse ponto cego de eu ser percebido como uma pessoa pessimista. Preste atenção que agora vem o pulo do gato. Como é que você muda isso? Eu escolhi apenas mudar a forma como eu me comunico. E agora eu tenho um script que eu decorei. Quando eu estou consciente, eu rodo o script. Quando eu não estou consciente, eu me lasco. Aí eu aprendo depois, certo? Mas se eu tivesse consciente, a mesma interação seria assim. E que chega para mim, Ricardo, a ação vai ser assim, assim, eu acho que vai ser bacana, bacana, bacana. Então, enquanto eu estou pensando no que vai dar ruim, eu me treinei agora para dizer assim, primeiro, escute Rick falar até o final. Então, eu botei essa regra, a primeira etapa, não interrompa a Rick. Eu vou ficar calado ali, ouvindo ela falar e tal. Vai ser engraçado, ela vai terminar de falar, vai fazer um silêncio, porque eu não vou falar nada, vou ficar quietinho. E aí, normalmente, ela vai fazer, ela vai dizer assim, o que é que você acha? Não é assim? Não é assim que é a comunicação? Fiquei em silêncio, o que é que você acha? É diferente, então eu não a interrompi, eu me certifiquei de escutar, certo? E agora eu fui convidado a dar uma opinião. Segundo passo do meu script de comunicação que eu escolhi, agora vocês todos sabem meu truque, né? Aí já vão detectar, mas o segundo passo é, eu não vou dizer nada ruim, eu vou dizer as coisas positivas que eu vi no que ela trouxe, tá? Então, eu estou me treinando para olhar o que tem de bom também, não só o que tem de ruim. O que tem de ruim é fácil para mim, mas o que tem de bom eu estou me treinando para olhar. E eu trago isso, normalmente. Cara, e se não tiver nada de bom? Aí eu vou falar bem assim, ó. Rick, parabéns, estou vendo que você está bem empolgada com esse negócio, isso é uma coisa boa. Essa é a minha. Quando eu não acho nada bom, eu vou falar algo assim, entendeu? Pronto. Segundo passo do meu script. Terceiro passo do meu script, o que que eu vou dizer para ela? Eu vou dizer assim, aí eu falo. Aí ela fala assim, certo, mas você só falou as coisas boas. Aí eu digo, então agora eu estou sendo convidado, é diferente. Aí eu vou falar as coisas ruins agora, né, os riscos que eu vejo, mas eu sempre abro assim, ó, uma frase desse tipo. Vai ficar tudo bem. Ou, isso é uma coisa pequena, é apenas um detalhe, eu queria que você visse dessa forma. Por quê? Isso tranquiliza, ameniza. Eu uso essa etapa e aí começo a falar as coisas que eu percebi que estão falhas na estratégia que eu posso trazer, né? Qual não é a minha surpresa, pessoal, ao fazer... aí para terminar o script, né? Eu falo tudo que tem que ter e eu sempre termino de uma forma positiva. Eu vou dizer assim, porém, essas coisas se fizerem bom, eu tenho certeza que vai ter um resultado maravilhoso, eu vejo que isso aqui pode dar muito certo, isso aqui pode dar muito certo. E eu sou sincero, né, no que eu estou colocando. E encerro a fala. Mas qual não foi a minha surpresa ao perceber que nesse segundo cenário, onde eu estou usando meu script, ao invés de ficar chateado e me chamar de pessimista, Rick me ouviu, parou, anotou todos os pontos, porque viu que era importante anotar, e foi. A minha necessidade de comunicar foi satisfeita, né? Ela recebeu informação que ela pode utilizar e ficar melhor. E o que eu mudei no meu jeito de ser? Eu segurei algumas coisas minhas e mudei a minha estratégia de me comunicar.
Do jeito que eu fiz isso, você pode fazer para várias coisas na sua vida. Quais são os contextos mais dolorosos que você experimenta profissionalmente e qual é o script que você vai rodar? Tá? Então, assim, por esse exemplo, líderes que são emocionalmente inteligentes, eles gerenciam conflitos. Conflito não deve ser percebido como problema, né? Eles vão acontecer e eles são uma potencial oportunidade de crescimento para a pessoa e para a equipe. Tá? O que você vai fazer diferente? Ao invés de julgar, você vai escutar. Ao invés de explodir, você vai respirar e perguntar. Por que que você vai perguntar aqui? Confirma o que você entendeu. Se você tiver prestes a explodir, repita o que você entendeu. Veja, Karine, pelo que você colocou aqui, eu estou me sentindo agredido pela forma como você falou. Essa foi a sua intenção? Eu estou falando algo demais? Não. Eu estou trazendo uma treta para o negócio, mas eu estou dizendo que eu não gostei e eu estou dizendo com a mesma voz e tal. Sabe o que acontece na maior parte das vezes? Karine vira para mim, não, 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 você entendeu errado, não é nada disso. Quando eu falo assim, eu quero dizer assim, assim. E eu olho assim e falo, ah, tá, porque eu estava me sentindo agredido. Então, eu entendi, tá bom, desculpa. Pronto. Aí a grande questão, Bárbara, será que o gatilho estava em mim e ela não teve a menor intenção? Ou será que ela teve a intenção e eu desarmei? A gente tem que descobrir quem é que está lascando a gente aqui, se é a gente mesmo ou se a outra pessoa é uma pessoa cínica que está botando para lascar em você. De toda forma, perguntar, respirar e perguntar é uma estratégia muito boa, sabe por quê? Essas malas sem alça, elas ficam expostas quando você pergunta de volta. Quer ver um exemplo? Vanessa me diz uma coisa bem agressiva, assim. E aí você olha para a Vanessa, conhecendo a Vanessa, e fala, ah, ela estava querendo te atacar mesmo, cara. Eu vou perguntar assim, engraçado, Vanessa, você falar isso nesse contexto. Em que momento da nossa vida profissional, eu acho interessante você colocar, porque em que momento da nossa vida profissional eu disse que estaria legal você se dirigir a mim dessa forma? Se eu disse isso, não achei legal não, tá? Eu calo a boca agora e eu espero ela se explicar para todo mundo mesmo. O que que é isso? A inteligência emocional aplicada na comunicação. Você também vai desenvolver a assertividade, tá? Para falar dessas formas. E eu fiz uma agora que foi meio que um contra-ataque, porque no exemplo ela estava me atacando, mas quando você sentir conflito, não escale não. Pergunte para confirmar, para ver se existe realmente uma situação conflituosa, e se existir, tente colocar com empatia. Então, melhor do que essa resposta que eu coloquei para a Vanessa, era eu dizer para a Vanessa assim, ali eu já estava me defendendo, tá? Mas melhor que dizer é dizer assim, poxa, do jeito que você coloca, eu me sinto até agredido. Como é que eu posso fazer para que a gente não tenha interações como essa no futuro? Como é que eu posso te ajudar? Tá ligado? Ó, encosta assim, espera a pessoa se explicar, cara. Espera se explicar. Então, isso é legal na liderança, você praticar essas três coisas. São três capacidades que você precisa desenvolver, né? Que é a escuta ativa, todo mundo já ouviu esse skill aí, né? Que é você conseguir escutar sem julgamentos e só depois emitir uma opinião. O meu script, ele meio que faz isso, porque eu era ruim nesse negócio. Uma comunicação não violenta, eu vou pedir a você para ler o livro do Marshall, Marshall alguma coisa, desse mesmo nome, Comunicação Não Violenta. Esse livro é um livro fantástico, ele vai ter uma série de insights para você dar essas respostas que eu falei. Porque ele ensina a responder com empatia, porque ele não presume que a pessoa está atacando. E aí ele te dá mesmo, gente, é um dos livros mais práticos que eu já vi, te dá um monte de estratégia que você pode utilizar que vai te ajudar para a vida. Se não leu, não deixe de ler amanhã, tá? E tem uma técnica aqui que é também pausar, nomear, escolher. Todas elas estão nessa linha, né? Pensa um pouco, nomeia e escolhe como você vai responder. Bom, aqui eu terminei o que eu queria trazer. Eu espero ter contribuído. Eu vou deixar esse slide aqui projetado, que eu acho que é o mais legal aqui. Eu acho que é o mais legal. Eu vou parar de projetar, né, no final das contas. Se eu fui bem sucedido nos meus esforços hoje, você tirou desse momento comigo aqui algumas dicas bem práticas de como lidar e desenvolver.
E por que que foi muito eu falando? Eu reconheço que, olhando para trás, teve muito disso, mas é um negócio muito subjetivo, né? Ele é muito difícil de você desenvolver nas pessoas e, mais, acima de tudo, é mais pessoal. Então, se tem uma recomendação que eu faria para você é encontre uma ou mais parcerias que ajudem você a medir o quanto emocionalmente você está amigos de confiança, parceira de confiança, onde você possa colocar uma fragilidade que você está sentindo e ver se você respondeu da melhor forma possível. Eu já digo de cara, assim, não tem respostas certas ou erradas, né? Tem contexto e como é que você vai tirar o melhor, qual é a estratégia que você vai utilizar. Mas, de novo, entre o estímulo e a resposta tem o espaço. Se você não está usando esse espaço para escolher, né, ou usar a liberdade que você tem de escolher como é que você vai responder, você está falhando. Se você deixa nesse espaço aqui as emoções tomarem conta, você está sendo pouco inteligente emocionalmente. E, de novo, olhando para cá, né, tem que começar em você. Quando você começa em você, os outros entendem, e daqui a pouco você é um dos caras mais inteligentes emocionalmente, né, que existem ali no processo, e as pessoas querem saber qual é o teu segredo. O teu segredo é que você se conheceu e aprendeu a lidar com isso, tá? Eu amo esse trabalho de coaching que eu faço, porque a gente toca exatamente nessas coisas. Eu sou esse parceiro, né, para a pessoa que ajuda lá de forma neutra, inclusive, a ela olhar suas capacidades e se desenvolver e sair do outro lado. Tá? Então, espero ter ajudado vocês nesse sentido e vou adorar ouvir as experiências e perguntas que vocês possam ter nesse momento para a gente avançar. Ainda temos um bom tempo aí, dá para ouvi-los. Obrigado. Incrível, muito bom, Ricardo. Muito boa. As dicas aqui, eu fiz um wordzinho aqui do workshop com os pontos com vários pontos, né? Se não todos que podem ajudar a gente aí no dia a dia. Muito leve, workshop, muito agregador, com exemplos de livros, exercícios. O exercício, então, foi, né, você se entregar assim, muito bom. Obrigada aí por compartilhar. Eu tenho certeza que vou falar por mim, mas eu espero que todos tenham saído melhor aí do workshop. Alguém mais aí para falar? Eu queria agradecer pela dica do Ricardo, né? Que tem entre você e recebe a informação, tem um período, né? Até tem um tempo. Então, vou começar a praticar esse tempo. Eu já me policio, mas às vezes é difícil respeitar, já sabe, por a reatividade. Então, eu estou muito feliz e vou levar isso para a minha vida. Obrigada, grande mestre Ricardo. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tiago levantou a mão. Pode falar, Tiago. Oi, gente. Oi, gente, boa noite. Ricardo, eu queria perguntar para saber da tua experiência. Hoje eu trabalho com um time que o nosso cliente ele é dos Estados Unidos e, obviamente, eu estou falando de língua como um limitador, mas eu acho que cultura também entra nesse ponto. Tu entende, assim, como passar por essa barreira? Porque hoje o que eu percebo muitas vezes é que a barreira da língua, por vezes, dificulta você construir esses canais, de você entender, e principalmente com a interação online, porque eu estou lidando com clientes dos Estados Unidos, e muitas vezes o que ele traz para a gente é um feedback cru, porque ele também não fala inglês muito bem. Então, você ouve alguma coisa que ela pode ser muito mal interpretada, e a língua que você tem com os dois como canal de comunicação não ajuda muito. Tu já teve alguma experiência com isso? Teria alguma dica nesse sentido de como contornar esse canal? Seria legal se você me dissesse, assim, se você conseguisse me dar um ou dois exemplos de barreiras mesmo que você enfrentou, assim. Pronto. Só para eu conseguir explicar. Hoje eu tenho um cenário que é bem comum de acontecer, é o seguinte: o cliente com quem eu trabalho, ele é indiano, trabalha com a gente em inglês e o nosso time tem muitas dificuldades com o inglês também. Então, muitas vezes o que acontece é o cliente passar uma informação para a gente e você sentir que, às vezes, por uma limitação da língua,
ele soa agressivo, ele soa como se ele estivesse dando uma ordem. E assim, eu faço muito esforço de tentar ouvir da melhor maneira possível. Só que eu percebo que muitas vezes o time, ele sempre tem uma impressão muito negativa, como se o cliente estivesse sempre pressionando algo com a gente. E eu saio muitas vezes de uma reunião com essa mesma pessoa, dizendo, cara, ele só não conseguiu falar. Eu, sabe, tipo, como levar essa cultura para o time de um jeito mais fluido. Porque, beleza, eu tenho isso, eu me esforço, mas como trazer isso para o time, sabe? Entendi, entendi. Eu acho que você trouxe alguns fatores interessantes que dificultam o teu cenário, né? Então, a primeira coisa é da língua, segunda coisa é da cultura. Então, assim, conhecer um pouco de como o indiano pensa é legal. Eu vou dar um exemplo com o norte-americano que eu enfrentei, cara. A gente foi à Califórnia, aí você é trabalhador brasileiro, você está sob o regime brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, né? Teoricamente. Aí a gente dava meio-dia, saía para almoçar, voltava 2 horas da tarde, todo dia. Para nós era um momento de descontração e tal. O cara, depois de meses, eu aprendi isso e eu apresentava isso na apresentação de kickoff para o cliente, dizendo, ó, no Brasil o pessoal está submetido às leis, então tem 2 horas de almoço, etc. Tá? É flexível, mas assim, pelo menos 1 hora a gente precisa parar e tal. Quando eu apresentei isso para esse cara no segundo projeto, ele olhou para mim e falou: Ah, por isso que vocês saíam e demoravam tanto para voltar. E eu ainda nessa hora não entendi aquilo, mas depois eu fui sacar que a cultura dos caras era assim. Você. Teve uma vez, Thiago, que o cara disse assim: Não, não vamos parar, não, vamos só pedir uma pizza para cá, porque a gente está indo tão bem. A turma doida para mim: Não, pô, eu quero almoçar, não sei o quê, eu quero. Qual é a lógica dos caras? É assim, ó, eu quero fazer o melhor trabalho, almoço é só um breakzinho para eu botar uma comidinha para dentro para não parar, porque 5 horas eu vou me embora, que é diferente da gente, né? 5 horas eu vou me embora. Então, assim, 5 horas o bicho pode estar pegando na reunião, o cara fecha o notebook e vai embora. Então, tem essa questão cultural, de onde o cara vive também. No caso, teríamos que entender, sei lá, quais são as experiências indianas. Você mencionou, eu só me lembrei dos neerlandeses. Eu não sei nem qual. Netherlands, o que que é? Não sei se é Holland. Eu acho que são os holandeses lá. Essa turma de Netherlands é Netherlands, Países Baixos. Países Países Baixos. Baixos. Como é que a gente chama? Bom, enfim, essa nacionalidade deles ali, ele chegava e era seco para falar, mas de uma secura. Tipo assim, cara, você gostaria de. Isso não seria interessante para mim. Aí tu fica assim, brasileiro velho de guerra, né? Fica assim, caramba, que lapada, né? Ou um canadense que eu conheci, que o cara, eu cheguei para ele e disse assim, pô, posso te adicionar no Facebook? Ele, não, Facebook é só para amigos. Aí, tipo, eu podia dormir sem essa, né? E interessante, isso é canadense. Canadenses são os caras mais gentis, assim, do coisa, né? Mas o que ele estava comunicando? Não, cara, a plataforma errada, você pode me adicionar no LinkedIn. É como você falou. Então, assim, dica prática para lidar com esses cenários, né? Perguntar. Se você tem essa percepção que seu time não tem, você pode falar novamente o que o cara disse de outra forma. Então, olha, fulano, o que eu estou entendendo que você está dizendo é que não é necessariamente que está péssimo, mas que a qualidade pode melhorar, não é isso? Você vai ver que o cara confirma. Se ele confirmar, você desarma, sabe? Então, essa habilidade de cotejar o que ele está falando e tentar traduzir isso melhor para o time, ainda que você não faça na frente dele é melhor, né? Mas ainda que você depois fale, não, pô, o que ele quis dizer foi isso aqui. Já vai dar esse alívio, né? Mas eu acho que isso não está restrito a essas variáveis que tem. Às vezes é a questão pessoal, a pessoa se comporta daquela forma, sabe? E aí, qual é a dica? É conhecer a pessoa, os interesses e tal. Esse cara que eu mencionei, esse canadense, ele foi a pessoa mais esquisita. Ele é um gênio, tá? Um cara genial. Não vou dizer o nome para não entender, mas foi uma das pessoas mais esquisitas que eu já conheci. Me botaram, não, eu quero que você fique aí tomando conta do cara, porque você fala inglês, fala com ele aí no evento. 2 dias de evento, o cara me dando essas lapadas, assim. Eu perguntava uma coisa, ele falava yes. E outra coisa, no. Não elaborava em nada, não avançava, foi horrível. Imagina, cara, tu almoçar com um cara nesse naipe. No último dia do evento, a gente foi para churrascaria. Quando foi conversar, aí eu falei assim: e você tem filhos? A expressão do cara mudou completamente, puxou a foto do menino do celular, mostrou best friends forever, virou meu melhor amigo ali. Aí eu falei: assim é um assunto que o cara se empolga. Pronto, sabe? E aí, o que é isso?
não é cultura, né? É uma particularidade da pessoa, sabe? Aí eu convidaria você a fazer essas análises, assim, se você tem alguma dica visual disso, se você, ao estudar, stalkear, né? A gente fala estudar é bonito, mas ao stalkear o LinkedIn ali, você descobre alguma dica, talvez isso contribua. Eu honestamente não tenho uma resposta única para isso, não. Eu ia sentindo o terreno à medida que fosse testando essas coisas, sabe? É, É um problema. eu tenho feito algo bem parecido com isso, assim, eu coleto alguns feedbacks dele, eu percebo que às vezes eu consigo tirar uma gargalhada dele, então, assim, eu tento manter essa conexão, de quebrar aquela coisa da conexão tão dura, direta, mas ainda assim, mesmo quando o pessoal vê isso, eles fazem assim, porque você é amigo dele. Eles não percebem que é uma coisa ferramental, uma coisa assim, é uma técnica, é uma abordagem para fazer isso, sabe? Eles veem como se fosse, é uma coisa que eu sei fazer porque é natural e você conseguiu essa conexão. Aí é muito disso, sabe? Eu sinto Tem essa que fazer falta. assim, cara. Traz ele para aqui, para o Brasil, para passar uma semana aqui, e leva ele para comer macaxeira de noca, entendeu? E aí fala para a Noca assim, ó, chega lá, bota um monte de macaxeira no prato dele, vamos ver o que que ele faz. Vai, serve ele, se ele falar que não quer, você diga, vai comer mais, não sei o quê. Faz umas armações assim, o cara desarma, pô, não é possível. Obrigado, viu, Valeu, Thiago? obrigado. Pessoal, está chegando ao fim, né, o nosso workshop. Eu só vou dar aqui, porque o Wellington já faz um tempinho aí, está com a mão Com a mão levantada levantada, é para verdade. nós, né, finalizarmos aqui. Wellington, fica à vontade. Obrigado, Rick. Ricardo, eu tenho uma dúvida, assim, no sentido, e também uma observação, assim, foi muito válido o que você trouxe, apesar que eu peguei só da metade para cá, mas, enfim, mas foi muito válido. E minha dúvida é o seguinte, sabe? Do ponto em relação dos conflitos que você abordou, me veio muito à memória também, eu não sei se na sua fala, nas suas falas iniciais, você pontuou também sobre essa questão do assédio em alguns momentos que acaba caracterizando muito, sabe, para algumas pessoas, sentido às vezes da cobrança e tudo mais. Inclusive o governo estava com a norma, né, para tratar da saúde mental no trabalho, que era para ser regulamentada e implementada também. Essa norma é a NR1 agora, né, em maio, só que foi adiada, né, para 2026, 25 de maio de 2026. E às vezes, Ricardo, eu tenho a sensação que muitas vezes alguns colaboradores acabam entendendo que, e eu posso, enfim, estar equivocado em algum momento nesse sentido também, que entender o seu papel, sabe, às vezes eles pendem para esse outro lado. Por quê? Porque muitas vezes já estão desmotivados, sabe, com a rotina e acabam muitos, sabe, não todos muitas vezes, agindo de má fé, sabe, nesse sentido, indo para outro lado, até mesmo para não querer ajudar ou querer atrapalhar, sabe, o andamento da empresa, o andamento do setor. E isso, sabe, às vezes me frustra, porque eu fico pensativo, meu Deus, será que o problema talvez esteja em mim, sabe, no sentido de poder querer que o meu setor avance, que as coisas possam aí colaborar, sabe, e que essa visão de unidade, pertencimento, sabe, se tenha ali, sabe, enquanto equipe mesmo. Porque muitos vão se utilizar, acabam se utilizando, né, dessa forma e acabam não colaborando e tudo mais. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou sendo passivo e o agressivo, sabe, em querer fazer com que o trabalho possa fluir da forma melhor para poder a empresa crescer, entender esse setor, ou eu estou fazendo a abordagem totalmente errada, sabe, nesse sentido aí. Você me deu bastante contexto. Eu só não ficou claro para mim se você está falando do gestor e de uma atitude mais tóxica, né? Você mencionou assédio e tal, ou do colaborador que sabota, ou de ambos. Não, seria do próprio colaborador mesmo, de não, acho que não se vê mais parte da equipe, mas não querer sair, sabe? Não querer largar ali o osso, como diz o outro, mas mesmo assim continua, mas que não avança junto, sabe? Com o Entendi. setor, com a equipe. Eita, caramba.
Tá gravando, né? Eu vou falar, viu, Rick? Então vai ficar aí. É, Olha, lembre-se que eu estou desligando o modo empatia aqui, certo? E eu vou dizer como eu enxergo a situação. Já fui gestor muito tempo, né? E já tive colaboradores difíceis, assim. Aí, para mim, estou dando opinião, tá? O meu jeito de ver essa coisa é, se alguém está na empresa e consegue triunfar dessa forma, com exceção de órgãos públicos, que é mais difícil você fazer um desligamento, está faltando gestão. Então, para mim, faz parte das atividades do gestor identificar esse tipo de comportamento, certo? Conversar com a pessoa através de um, dois, três feedbacks. O que está te faltando? É treinamento? O que está te faltando? É um acompanhamento? Aí, assim, se você achar que vale a pena investir na pessoa para consertar, beleza. Mas, assim, eu aprendi lá no César isso, né? Os três strikes lá. Strike 1, 2 e 3. Você dá um feedback e conversa com a pessoa e diz, esse comportamento tem que mudar. Na próxima vez, você fala, ó, mês passado, lembra que a gente sentou e conversou e tal, que esse comportamento tinha que mudar? Ele aconteceu outras 5 vezes. Você reconstrói, sabe? Estava acontecendo. O strike 3 é, então, naquela data a gente conversou com isso, depois eu conversei com você de novo, a gente combinou que isso ia mudar e continua acontecendo. Infelizmente eu não tenho espaço mais para você. E aí você avalia dentro da companhia quais são as melhores estratégias, cara. Mas eu acho assim, o cara só se forma gestor, você cancelado, pô. O cara só se forma gestor quando ele aprende a demitir, tá ligado? Então assim, a formatura é quando você demitir alguém. E pior, quando você demitiu, quando você não tinha razão para demitir, sabe? Todo mundo estava com desempenho bom, mas houve corte no orçamento, você vai ter que demitir uma pessoa. Então, não é uma coisa percebida pela pessoa como justo, né? Você não vai ganhar um amigo, talvez ganhe um adversário. Tem gente lá no Recife Antigo, quando me vê, não olha na minha cara. Mas, assim, você aprende com isso. Agora, deixar a pessoa que está com essa atitude, fica empurrando com a barriga, não sei o quê, eu não passava problema para frente, não, cara. Eu desligava mesmo. Porque o meu jeito de ver eu tenho consciência de que eu tentei recuperar. Se eu não conseguir recuperar, eu também não vou passar para outro, não. A não ser que, aí cada caso é um caso, né? Mas a não ser que tenha situações onde muito tempo de casa, teve outros. É um problema que está acontecendo agora, nos últimos 6 meses. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Ok, vou ligar o modo empatia e vou ajudar. Mas a gente não deve permitir que pessoas assim continuem na organização, não, porque a gente está mandando um sinal para todos os outros que produzem bem e que não têm esse comportamento de que isso é permitido, né? Então, eu jogo essa bola aí para a gestão mesmo, tem que tirar. No órgão público é mais gente, difícil. No órgão público você transfere, né? Transfere diário, é o jeito. Se o bem que agora não, bate-papo, agora tá podendo, né? De volta para você, Ti. Espero ter ajudado, Wellington, mas é a opinião sincera tá? mesmo, de coração, viu? Eu volto Não, para você, tranquilo, Rick. ajudou Obrigado sim. mais uma vez. O Tiago Chaves aqui, ele disse que isso impacta o resto do time também. Gente, a conversa foi excelente, o workshop maravilhoso. Só temos a agradecer aí ao Ricardo. Eu vou só aqui dar o stop, né, na gravação para passar mais algumas informações para vocês. Ricardo, só gratidão. Você quer que eu dê o stop? Eu consigo.